Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Híbrido Amaldiçoado. Capítulo 321. Um descanso muito necessário. Uma gigantesca nuvem de poeira se ergueu quando Jacqueline finalmente caiu no chão. Ele havia sido derrotado, com um só soco. Era a maneira mais humilhante de ser derrotado daquela forma. Jacqueline não só falhou em causar dano significativo a alguém inferior a ele, como também levou uma surra de estilo. Sem mencionar que os danos em seu corpo foram significativos. Pelo menos alguns órgãos foram destruídos, causando-lhe sangramento interno. Além disso, a marca de um punho ficou para sempre impressa em seu peito, onde Ashton o atingira. Jacqueline tentou se levantar, mas seu corpo não estava em condições. Ele mal conseguia manter os olhos abertos enquanto o sangue escorria de sua boca. As pessoas o encaravam boquiabertas enquanto cochichavam entre si. E pensar que um participante do programa foi completamente espancado daquela forma. A situação era hilária, mas ninguém ousava rir dele ou de seu rosto distorcido. Só porque um participante o chutou, não significava que os outros pudessem fazer o mesmo. Apesar disso, a situação era um pouco estranha. Ninguém sabia como reagir. Ninguém precisava reagir de forma alguma, pois o choque ainda não havia passado. Ashton rastejou para fora da cratera e foi direto na direção de Jacqueline, que só conseguia ver a própria morte se aproximando lentamente. Seu corpo estava completamente imóvel, então mesmo que quisesse correr, não conseguiria. Eu te disse, esse seria o resultado final dos seus latidos inúteis. Ashton disse enquanto se agachava ao lado de Jacqueline, observando seu estado lamentável. Mas você não me ouviu, ouviu? Eca! Jacqueline nem teve forças para gritar por socorro quando Ashton cravou o dedo em seu peito partido. Mas no instante seguinte, os olhos de Jacqueline se arregalaram ainda mais ao perceber que algo estava errado. A mão que Ashton usava era a mesma que ele havia esmagado em seu último ataque. No entanto, não havia sequer uma cicatriz nela. Dói, não é? Ashton murmurou com um rosto inexpressivo, enquanto pressionava cada vez mais o peito de Jacqueline. Da próxima vez que alguém disser que não quer brigar, faça um favor a si mesmo e deixe-o ir à cena com a cabeça se você entendeu. Jacqueline mal conseguiu mover a cabeça, deixando claro para Ashton que seu ponto de vista havia sido compreendido. Ótimo. Espero também que você cuide bem do meu assento. Não tenho interesse nele agora, mas posso mudar de ideia em algum momento. Então até lá, você e sua família cuidarão do assento em meu lugar. Observando a expressão de Jacqueline, ficou claro que ele tinha muito a dizer ao ouvir as instruções de Ashton. Mas um toque de dedo imediatamente o fez mudar de ideia e ele voltou a assentir. Bom garoto. Ashton deu um tapinha nas bochechas antes de se levantar para encarar os guardas. Alguém leve ele para o hospital ou algo assim. Você não quer secretamente que ele morra ou algo assim quer? Os guardas que ficaram atordoados e em silêncio após a luta, rapidamente correram para levar seu senhor, ou talvez seu antigo senhor, para receber atenção médica. Que porra é essa que vocês estão olhando? Não tem nada melhor para fazer? Um dos guardas rosnou para a multidão antes de sair correndo. Jacqueline provavelmente queria dar um exemplo público a Ashton, por isso o atacou assim que o julgamento terminou. Ninguém poderia imaginar que Ashton viraria o jogo contra o titular da cadeira tão facilmente. Quanto aos alienígenas, eles tinham sentimentos mistos em relação a Ashton. A maioria tinha medo dele, e com razão, enquanto o restante, especialmente as fêmeas, estavam pouco intrigado com o misterioso macho. Anna e os gêmeos devem ter percebido os olhares lascivos da multidão, pois, um momento depois, correram imediatamente para Ashton, como se estivessem declarando que ele já tinha muitas mulheres para si. Eu entendo porque Anna está se agarrando a mim, mas o que há com vocês dois? Ashton disse timidamente. Nós só queríamos saber como você estava. Só isso. Irina respondeu com uma cara séria. Sim, afinal, você escolheu uma das provas mais difíceis e logo depois se envolveu em outra briga, Verina interrompeu. Quanto a Anna, ela optou por permanecer em silêncio. Não havia sentido em dizer mais nada, afinal, Ashton era seu parceiro bem, mais ou menos. Portanto, ele podia entender perfeitamente que ela estava sendo possessiva. Ashton atribuiu isso ao fato de ela ser uma súcubo, mas na realidade, Anna agia assim porque realmente sentia atração por ele. Antes de se transformar em súcubo, ela o admirava, mas depois de conhecê-lo intimamente, a atração se transformou em afeição. Mas ela estava com medo de que Ashton não a aceitasse. Por isso, por enquanto, ela estava guardando suas emoções para si mesma. Você está bem? Ashton perguntou quando a viu olhando para ele. Sim, só um pouco cansada depois do julgamento. Ela respondeu com um sorriso. Você também não come direito há um tempo. Ashton corou um pouco. Aliás, acho que eu também deveria dar uma pausa. Seria mais prejudicial do que benéfico se eu continuasse me esforçando às cegas. E vocês dois? Considerando que temos menos de 5 testes restantes, não precisamos nos apressar. Os gêmeos responderam simultaneamente. Ashton assentiu e então se virou para a recepcionista de antes. Você tem algum lugar onde possamos ficar esta noite? Sim, senhor. Temos pousadas de primeira qualidade para os participantes. A moça respondeu, mas como há muitos participantes, o número de quartos pode ser limitado. O quê? Ele só tem 2 quartos. As meninas exclamaram, mas pelos motivos errados. Receio que sim. Ashton coçou a cabeça. Os outros lugares estavam lotados, então peguei o que pude e fui em frente. Teremos que dividir os quartos, já que só permitem 2 pessoas por quarto. As meninas não demonstravam suas verdadeiras emoções, mas estavam mais do que felizes com o resultado. 4 pessoas em 2 quartos, alguém certamente dividiria o quarto com Ashton.
Já que vocês são gêmeos e se conhecem bem, vocês deveriam dividir um quarto enquanto Anna e eu ficamos no outro, disse Ashton antes de entregar as chaves. Então vamos entrar? A decepção nos rostos dos gêmeos era tão clara quanto a luz do dia. Quanto a Anna, ela mal conseguia esconder suas emoções enquanto seguia Ashton. Acho que vamos acabar juntos, não importa o que façamos, disse Verina com seu sorriso gentil característico. Quem ia querer dividir o quarto com aquele tarado? Vamos lá, mal posso esperar para tirar toda essa sujeira de cima de mim. Irina poderia ter dito isso, mas seu rosto agitado contava uma história diferente. Capítulo 322. Monarca 1. Tomar um banho depois de uma luta cansativa era pura alegria para Ashton, principalmente depois que ele começou a lutar contra aqueles monstros estranhos. Além disso, tomar banho o ajudava a se concentrar, ajudando-o a bolar o próximo plano. Ele poderia ter derrotado Jacqueline, mas conhecia pessoas como ele muito bem. Enquanto Ashton tivesse algo que Jacqueline desejasse, ele lhe causaria problemas. Não diretamente, mas causará. A princípio, ele pensou que os guardas fariam algo, já que ele havia causado problemas pela segunda vez. Mas suas preocupações eram infundadas. Primeiro foi Jacqueline quem brigou com ele, e segundo, Ashton tinha todo o direito de desafiar o alienígena pelo quarto assento. Portanto, legalmente não havia nada que alguém pudesse fazer contra ele. É claro que aqueles desgraçados podem quebrar algumas regras para se vingar. Se eles vierem, terei que fazer o que sempre fiz. Ele girou a torneira e a água morna jorrou do chuveiro flutuante para envolver seu corpo, afastando-o momentaneamente das preocupações. Depois de passar um bom tempo no chuveiro, ele finalmente saiu enquanto as gotas de água escorriam suavemente por seus cabelos, descendo até seu corpo, enquanto acariciavam cuidadosamente seus músculos. Depois de se secar e enrolar uma toalha na cintura, ele foi até o quarto para informar Anna que o chuveiro estava livre para uso. Assim que ele abriu a porta, Anna estava parada ali. Sua boca estava aberta, enquanto ela ofegava pesadamente. Ela encarou o corpo sem camisa dele por um instante, antes de se concentrar nas partes baixas. Vá tomar um banho primeiro. Eu te alimento depois, disse Ashton e imediatamente correu para dentro do quarto. Ele ainda conseguia sentir o olhar dela nele, mesmo sem poder mais usar percepção? Era esse o tipo de desejo lascivo que Anna sentia por ele. Quanto mais você me encarar, mais sua fome aumentará. Então vá logo. Esse sim, Anna murmurou antes de correr para dentro. Vai ser uma longa noite, não é? Ashton balançou a cabeça. Tanto faz descansar um pouco. Estamos nos preparando para uma noite de paixão? Você com certeza gostaria disso, não é, seu pervertido? Ashton olhou feio. Bem, agora que você acordou, tem uma coisa que eu gostaria de perguntar. Vá tirar. Assim como a Hydra, Ursa também deve ser alguém da história de Sheeran, certo? Ashton prosseguiu assim que Astaroth confirmou suas alegações. Então me conte. Talvez eu possa descobrir algo sobre o julgamento a partir da história. Muito bem então. Mas não tenho certeza se você vai gostar da história ou não. Eu, pessoalmente, odiei o que aconteceu com Ursa. Bem, até ela se vingar. Veja bem, vingar-se de um suzerano Sheeran é quase impossível. Olhe para mim. Quero ouvir a história da Ursa, não a sua. Tudo bem, pirralho ingrato. Aqui vai. Quando os Sheeran se tornaram os novos governantes da galáxia, muitos oficiais de alto escalão foram enviados a milhares de mundos para espalhar seu legado, para consolidar seu lugar como os novos deuses da galáxia e forçar as civilizações inferiores a servi-los. Um desses oficiais era Zorbak Emivilo, um dos poucos homens que serviram sob o comando de Ibis. Ele viajou para o planeta chamado Anvari, lar de pessoas de pele dourada, assim como os Sheeran chamavam os de Lori. Mas, além do tom de pele, nada havia de semelhante entre as duas civilizações. Eles não tinham pelos no corpo e tinham espinhos saindo da nuca, o que lhes dava uma aparência única. Assim que Zorbak chegou ao planeta deles, devido à sua aparência holística e asas grandes, os de Lori imediatamente pensaram que ele era um mensageiro dos deuses. Zorbak foi feito rei da cidade onde desembarcou. Com o tempo, sua influência cresceu assim como sua família. Embora tivesse uma esposa Sheeran consigo, isso não o impediu de ter várias concubinas. Como resultado de sua libido, sua esposa se certificou de que nenhuma de suas criadas tentasse estabelecer uma conexão física com ele. A última coisa que ela queria era que suas criadas fizessem parte de seu harém repugnante. Mas havia uma mulher de Lori que chamou sua atenção. Ela era Calisto, a principal serva da rainha. Assim como serva, ela havia jurado celibato. Zorbak fez inúmeras tentativas para convencê-la, mas falhou repetidas vezes. No entanto, um dia, Zorbak usou seus poderes de metamorfose e se transformou na forma da rainha. Assim que Calisto desconfiou, ele revelou sua verdadeira identidade e a conquistou. Acabou engravidando-a com um filho ilegítimo. Calisto tentou seu melhor, mas a criança não pôde ser escondida por muito tempo, pois sua barriga começou a aparecer. Zorbak temia que a rainha lhe cortasse a cabeça se Calisto revelasse a verdade. Afinal, sua esposa era uma mulher cruel e implacável que havia matado o irmão por fazer algo semelhante ao que ele fizera com Calisto. Assim, ele usou suas habilidades de metamorfose em Calisto, lançando-a sob uma maldição que a transformou em uma Cerolion, um monstro semelhante a um urso que os Sheerans usavam para treinar seus filhotes para lutar. Uma vez transformada, ela não conseguia mais dizer a verdade. Zorbak então a levou secretamente para a Euforia. Naquela época, Euforia era usada como base de treinamento para os futuros soldados.
A rainha ficou preocupada que algo pudesse ter acontecido com Calisto, mas Zorbak a escutou, dizendo que ela poderia ter quebrado seus votos e fugido envergonhada. A rainha não acreditou muito no marido, mas diante das evidências, não podia negar a possibilidade de isso acontecer. Quanto a Calisto, ela pode ter perdido a capacidade de falar, mas sua consciência ainda a acompanhava, o que tornou tudo ainda mais problemático quando perdeu o filho, transformado em uma fera. Após a morte da criança, ela se deu um novo nome, já que não era mais uma donzela, e passou a se chamar Ursa, a amaldiçoada. Ninguém sabia disso, mas Calisto aos poucos aprendeu mais sobre transformação e depois de meio século, conseguiu se transformar novamente em uma das mais belas mulheres de Lore e escapou do planeta com a ajuda de alguns simpatizantes para revelar a verdade à sua rainha. Zorbak não tinha a mínima ideia da tragédia que se aproximava. Ursa conhecia cada canto do castelo, então os soldados estavam tão desorientados quanto qualquer outra pessoa. Quando Zorbak soube, já era tarde demais. A verdade já tinha sido revelada. Por algum motivo, isso irritou a rainha e em vez de punir Zorbak, ela baniu Ursa de volta para a Euforia. Só que desta vez, sua punição seria muito pior do que simplesmente se transformar em um Cerolion. Ursa, surpresa com a reviravolta dos acontecimentos, jurou vingança contra os Shirans. Mas não havia nada que pudesse fazer contra Zorbak ou a rainha, pois agora estava aprisionada para sempre em Euforia. Uau, vocês, Shirans, são realmente uns bastardos de merda. E me conta. Tik, estou tão feliz por ter decidido deixar essa parte de mim para trás. Sim, essa era sua intenção quando você morreu. Você é cruel. Alguém já lhe disse isso? Nada que eu fizer se comparará ao que os Shirans fizeram. Chega disso. Continuo tão sem noção quanto antes sobre o que o julgamento pode ser. Ashton suspirou. Ele tentou acessar a pulseira para ver se ela lhe mostraria o que seria o teste. Infelizmente não foi possível. Uma pulseira só revelaria o conteúdo do teste depois que o participante entrasse. Obter informações sobre a metade inferior dos ensaios não foi um problema. Aqueles que haviam concluído o ensaio frequentemente vendiam essas informações por um preço acessível. Os novos participantes usavam esses corretores de informações para obter os detalhes. Obviamente, Amon já havia fornecido informações sobre os testes que havia concluído. Mas, sendo um Shiran de nível C, ele só conseguiu concluir 9 dos 12 testes. As informações sobre esses 9 testes já estavam com Ashton e as meninas. Infelizmente, as provações da Hydra, Ursa e Draco não eram as que os progenitores ou Amon conheciam. O lado positivo é que nenhuma das meninas passou por nenhuma das 3 provações mencionadas, portanto, não precisaram se preocupar com coisas desnecessárias. Os únicos que teriam informações sobre esses testes seriam os ocupantes dos assentos. Ashton murmurou antes de abraçar o Fulton. Eles não vão revelar essas informações, provavelmente. Especialmente depois do que você fez com o sujeito do quarto assento. Os testes servem como uma camada protetora para os assentos deles, já que um desafiante de nível baixo provavelmente não conseguiria superar o teste e morreria. Ashton assentiu e estava prestes a dizer algo quando a porta do quarto se abriu e mais de uma dúzia de guardas armados entraram. No entanto, ao contrário dos guardas habituais, essas pessoas estavam vestidas com uniformes pretos. Senhor Ashton Fenrir, o senhor foi convocado pelo monarca do primeiro assento. Capítulo 323. Monarca 2. Convocados, hein? Ashton saiu da cama. E vocês são os acompanhantes, eu suponho? Nenhum dos homens respondeu. Além disso, como seus rostos estavam cobertos, Ashton não conseguia ler suas expressões nem usar percepção para saber se aquelas pessoas eram amigáveis ou não. Mas ele tinha senso de batimentos térmicos. Contanto que tivessem coração, ele podia saber se os tolos estavam mentindo ou não. Por isso, perguntou se os homens eram acompanhantes deste suposto monarca ou não. Quem somos não é da sua conta. Um dos homens respondeu. O que importa é que o monarca quer vê-lo. Se não atender ao pedido, seremos forçados a executar nossas ordens à força. As palavras foram consideradas uma mentira. Parece que seu palpite estava correto. Parece que aquele desgraçado de antes não aprendeu a lição. Não. Eu vi como ele ficou assustado quando o deixei. Isso não é culpa dele. Alguém pode estar tentando me matar antes que eu possa desafiá-lo. Agora que penso nisso, aquele comandante de antes também pode ser quem está tentando fazer essa porcaria. Ashton concordou em voz baixa. Pensando bem, o encontro com o comandante Leon deixou um gosto estranho em sua boca. Como se o comandante não quisesse deixá-lo impune. Enquanto os dois conversavam, os soldados já haviam cercado Ashton. Considerando que ele ainda estava de toalha, eles devem ter pensado que pegaram Ashton no momento mais oportuno. Afinal, ele estava indefeso. Vocês acham que são uns mentirosos de primeira? Ashton deu de ombros antes de encarar o homem à sua frente. Olha aqui, vou te dar uma última chance de se confessar antes de começar a limpar o chão com vocês, seus idiotas. Quem mandou vocês? O alvo se recusou a cooperar. Prosseguindo com a seção 420A. Prenda o criminoso por insubordinação. Os homens imediatamente apontaram suas armas para Ashton. Aos olhos deles, Ashton era apenas um punk de classe média baixa de uma civilização de baixa categoria. Isso significava que ele provavelmente não tinha um apoiador poderoso com quem precisassem se preocupar mais tarde. Os soldados já haviam sido informados sobre a força de Ashton. Ele poderia ter derrotado um bando de soldados de nível E e D, mas não era páreo para eles, todos de nível C. Na cabeça deles, podiam intimidá-lo o quanto quisessem. Mal sabiam eles que tanto suas estatísticas quanto seus níveis acumulados eram os de um ser de nível C de nível médio. Em outras palavras, ele era tão forte quanto os soldados à sua frente. Tudo graças à derrota da Hydra. Ainda assim, Ashton não tinha a menor ideia de que essa luta não terminaria bem para ele. Ele não queria usar nenhuma das habilidades restantes com tempos de recarga absurdamente altos, pois as estava guardando para os testes.
Além disso, muitas habilidades importantes já haviam sido desperdiçadas graças à estupidez de alguns idiotas. E sem essas habilidades, ele estava essencialmente enfrentando pessoas provavelmente mais experientes do que ele. Portanto, ele queria evitar a luta, se possível. Felizmente, ele tinha a habilidade perfeita para a ocasião. Habilidade, influência nível médio foi ativada. Alvos ao redor possuem inteligência inferior à sua. A habilidade foi utilizada com sucesso. Criminoso? Foi você quem invadiu sem permissão. Ashton sorriu. Portanto, não importa o que eu faça com você, será considerado legítima defesa. Mesmo se eu te matasse, você sabe disso, certo? Ao vê-lo sorrir como um maníaco, os soldados trocaram olhares. O homem estava certo, ele poderia matá-los e permanecer justificado. Pelo menos, era isso que eles estavam sendo forçados a pensar naquele momento. Ashton conseguiu controlar suas mentes e emoções. Como resultado, eles começaram a questionar a moralidade de seu comportamento e planos. Se não estivessem sob sua influência, poderiam tê-lo matado e depois incriminado como criminoso, como provavelmente queriam. Como eram soldados, podiam abusar de seus poderes como quisessem e ninguém os questionaria. Em outras palavras, a legalidade e a moralidade da situação eram de pouca importância para eles. Mas como Ashton estava brincando com suas mentes, eles ficaram preocupados com suas ações. Você deveria fazê-los matar ou pelo menos machucar uns aos outros de alguma forma. Eu estava planejando forçá-los a admitir quem os enviou. Depois, quem sabe, eu os jogue para os lobos. Ah, sim. Você tem que cuidar dos seus bichinhos. No entanto, antes que pudessem fazer qualquer coisa, o telefone de serviço da sala tocou. O líder dos soldados recebeu a chamada. Embora o líder não tenha dito uma palavra, Ashton conseguia ouvir claramente o que estava sendo dito devido à sua audição aguçada. Alguém estava atacando o líder com violência. Ashton nunca tinha ouvido ninguém ser repreendido como líder, tanto que manteve a cabeça baixa. A bravura e a força que ele havia demonstrado antes evaporaram instantaneamente. Ao ver seu líder em estado tão lamentável, os outros também ficaram preocupados. Essa foi toda a confirmação de que Ashton precisava para saber que suas ações não tinham nada a ver com o monarca. Alguém mais estava por trás do plano e provavelmente foi pego por usar o nome do monarca. Depois do que pareceu uma eternidade, as repreensões cessaram e o soldado passou o comunicador para Ashton. Olá? Minhas mais sinceras desculpas pelo inconveniente causado pelos meus soldados, Sr. Ashton. A voz desconhecida respondeu. Garanto que lidarei pessoalmente com aqueles idiotas que o incomodaram. Mas, enquanto isso, como pedido de desculpas, você pode usar todos os serviços de euforia gratuitamente. Tudo bem, mas Ashton queria saber com quem ele estava falando exatamente, mas foi interrompido. Sei que não é nem de longe o suficiente para compensá-lo. Prepararei um presente para você e seus companheiros amanhã de manhã bem cedo. Explicarei tudo em detalhes mais tarde. A voz continuava a cuspir uma palavra atrás da outra, sem interrupção. Enquanto a mulher continuava falando, Ashton se lembrou de já ter ouvido a voz antes. Parecia terrivelmente parecida com a voz da mulher que queria puni-lo antes por lutar com os mercenários. Lucia Chasky. Bem, pelo menos esse era o palpite de Ashton, pois antes que pudesse confirmar suas suspeitas, a ligação foi desconectada. Quanto aos soldados, eles imediatamente se desculparam por suas ações e foram embora. Mas Ashton impediu seu líder de sair. Ele precisava confirmar se tudo aquilo era plano de Lúcia. Quem era a pessoa na ligação? A monarca do quinto assento, Lady Otina Chasky. Capítulo 324. Confissão. Chasky. Por acaso ela é parente de Leon Chasky? Ashton fez outra pergunta, mas antes que o homem pudesse responder, ele desmaiou com um baque alto. Ele não foi o único. Todos os soldados que conseguiram sair também desmaiaram no corredor ao mesmo tempo. Ana, você chegou um pouco atrasada ao show, uau. Ashton se virou para o banheiro e viu Ana parada ali, com uma toalha enrolada desajeitadamente ao redor do corpo. Ela nem se dera ao trabalho de se secar. O que significava que a toalha estava bem, colada ao seu corpo. Ou ela não tinha consciência de quão desejável parecia, ou fingia ignorar o fato para irritar Ashton. Quaisquer que fossem suas intenções, elas estavam funcionando perfeitamente. Você está bem? Perguntou Ana, desviando o olhar. Sim, estou bem. Obrigado pela ajuda. Ashton respondeu e desviou o olhar da cena cativante à sua frente. Vou jogar esse idiota no corredor. Enquanto isso, por que você não vai se acalmar? Ashton pode ter pedido para ela se acalmar, mas ele precisava acalmar sua mente excitada e o trabalho físico era a maneira mais eficaz de fazer isso. Alguns minutos depois, não sei qual é o seu problema. O que você quer dizer? Perguntou Ashton enquanto jogava o corpo adormecido do líder ao lado de seus soldados. Você sabe exatamente o que quero dizer. Então você também sabe a resposta. Astaroth se referia ao relacionamento entre Ashton e Ana. Como residia na mente de Ashton, ele tinha plena consciência dos sentimentos de Ashton em relação a Ana. O rapaz claramente gostava dela, mas tinha medo de se comprometer a realizar seus desejos. Por quê? Porque Ashton sentia que ao transformar Ana em súcubo, ele a havia prendido a si mesmo, sem considerar se ela poderia ou não ter concordado com isso. Em outras palavras, ele achava que Ana não estava fazendo o que fazia porque realmente sentia algo por ele, mas que ela estava apenas fazendo o que era obrigada a fazer por seu mestre. Essa culpa de forçar Ana era o que o impedia de dar o salto de fé e confessar seus sentimentos. No entanto, Astaroth havia assumido a responsabilidade de se livrar desse pensamento tolo. Mesmo não sendo um humano, até Astaroth sabia que a garota também nutria sentimentos por ele, mas não faria nada para revelar seus sentimentos. Ambos eram pirralhos idiotas que pensavam que o outro estava ligado a eles por alguma obrigação, e não por amor. Ver os dois se comportando como idiotas desajeitados era extremamente irritante.
Foi por isso que Astaroth fez da missão de sua vida fazer com que Ashton revelasse seus sentimentos à garota. Ele provavelmente decidiu fazer Ashton confessar, já que Astaroth não tinha controle sobre Anna, então convencer Ashton era tudo o que podia fazer. Eu digo que você está com medo que ela te rejeite. Sabe de uma coisa? Sim, tenho medo de que ela não corresponda aos meus sentimentos. Tenho medo de que ela me rejeite e que tudo fique ainda mais estranho do que já está. Ashton perdeu o controle depois de ser importunado várias vezes sobre o mesmo assunto. Ele continuou gritando: você, mais do que ninguém, deveria saber como é ser abandonado por alguém que você ama, e eu não quero passar por tudo isso. Então, sim, eu amo a Anna, mas será que algum dia vou me confessar para ela? Não, porque eu não quero arruinar qualquer relacionamento que tenhamos por causa da minha ganância egoísta de querer mais. Era isso que você queria ouvir? Não, mas outra pessoa fez. Só então Astaroth disse isso e Ashton percebeu que estava gritando o tempo todo, o que significava que outra pessoa poderia facilmente tê-lo ouvido gritando. E por alguém, ele se referia a Anna. Ele se virou freneticamente, rezando para todos os deuses que conhecia. Mas suas preces não foram atendidas, pois Anna estava parada na porta quando Ashton gritou que a amava. Os olhos dela estavam fixos nele, enquanto ela o encarava sem emoção. Em sua mente, Ashton lançava todos os palavrões que podia contra Astaroth, que havia ficado em silêncio depois de causar toda aquela confusão. Juro que vou matar aquele desgraçado quando ele tiver o próprio corpo. Agora mesmo eu deveria tentar resolver essa bagunça. Vamos lá, seu sujeito de 200 pontos de inteligência, me mostre sua mágica. Suas estatísticas podem tê-lo ajudado contra seus inimigos, mas em uma questão envolvendo corações, não importa o quão inteligente alguém possuísse. Eles estavam à mercê do coração. A Anna, me desculpe. Eu só estava divagando sozinha. Talvez um daqueles idiotas tenha me batido na cabeça ou algo assim. Foi isso. Você sabe que eu nunca te forçaria a fazer algo assim. Vamos lá, por favor, diga alguma coisa. Anna não respondeu. Em vez disso, ela o empurrou contra a parede ao lado do quarto, pressionando-o com o cotovelo e olhou diretamente em seus olhos. Você tem ideia de como tem sido difícil para mim? Eu sei. E me desculpe. Vamos esquecer que eu disse alguma coisa, tá? Você é um idiota, sabia? Anna sorriu, ainda pressionando-o contra a parede. Eu sei que sou. Caramba, provavelmente sou o maior de todos os tempos. Você fala demais. Anna pressionou o dedo contra os lábios dele antes de aproximar a cabeça da de Ashton. Ele ficou paralisado, tanto pelo medo de perdê-la quanto pela excitação de tê-la tão perto. Ela se inclinou, encostando a testa na dele. Eles fecharam os olhos, ambos respirando freneticamente. Tê-la tão perto, lenta mas seguramente dissipou a sensação de perdê-la. Estou esperando há tempo suficiente para dizer isso. Ashton, eu também te amo. Ela então se inclinou suavemente e beijou os lábios quentes de Ashton. Eles se afastaram lentamente para respirar fundo e trêmulos. Incapaz de se conter, Ashton segurou a cabeça de Anna entre as mãos e a puxou para um beijo longo, ardente e apaixonado, enquanto as mãos dela percorriam seu corpo, sentindo o amor um do outro, cada linha junto com seu físico perfeito. Ela o beijou e o mundo desapareceu. Foi lento e suave, reconfortante de uma forma que ele jamais imaginou que experimentaria. A mão dele pousou abaixo da orelha dela, o polegar acariciando sua bochecha enquanto suas respirações se misturavam. Ela percorreu a espinha dele com os dedos, puxando-o para mais perto até que não houvesse mais espaço entre eles e ela pudesse sentir as batidas do coração dele contra o peito. Eles se separam, abrem os olhos e se encaram, olhando-se profundamente. Os olhos de Anna transbordavam admiração e amor, enquanto os de Ashton revelavam curiosidade, confusão e paixão. Nenhuma palavra é dita, mas uma história digna delas é contada. Astaroth decidiu dar aos dois um pouco da tão necessária privacidade e desapareceu por um momento, sabendo que seu trabalho estava feito. Capítulo 325. Quanto mais melhor. O dia amanheceu fresco e claro. O calor das estrelas gêmeas inundou o quarto, fazendo Ashton se levantar. O contato com a luz do sol lhe causou um pouco de dor. Mesmo assim, ele não se moveu do lugar. A dor é mínima, além disso, já me acostumei. Não posso me esconder da luz a vida toda, posso? Além disso, onde vou poder apreciar essa vista? Era uma das 1000 manhãs que Ashton já havia vivido, e ainda assim aquela manhã era ainda mais especial para ele. Como não poderia ser depois do que aconteceu na noite anterior? Inicialmente, ele estava com medo de que tudo fosse arruinado, graças a Astaroth. Mas o que Astaroth fez levou ao que provavelmente foi a melhor coisa que aconteceu a Ashton em toda a sua vida. Eu deveria agradecê-lo um dia desses. Ashton ainda tinha os braços em volta de Anna enquanto ela deixava a cabeça repousar em seu peito nu. Todos os seus pensamentos que não eram sobre ela cessaram, como se seu coração tivesse tomado conta de sua cabeça quando estavam próximos. Os julgamentos, a tentativa de assassinato, tudo havia sido esquecido há muito tempo. A única coisa que mais importava para ele já estava em seus braços. No momento seguinte, ele apertou o corpo dela como se precisasse verificar se ela estava ali com ele. Queria ter certeza de que tudo o que aconteceu na noite passada era real e não um sonho, e era real mesmo. Anna estava deitada ao lado dele, de corpo e alma. Só de vê-la dormir tão pacificamente era uma bênção, tanto que ele queria se punir por não ter confessado seus verdadeiros sentimentos a ela. Naquele momento, ele também duvidava que alguém mais já tivesse se sentido como ele por tê-la em seus braços. Ele afastou os pelos ruivos do rosto dela para poder vê-la melhor, dormindo como um bebê em seus braços. Embora já estivessem fazendo coisas não tão decentes há algum tempo, o que aconteceu na noite passada foi diferente. Eles tinham uma conexão, ou pelo menos era assim que Ashton se sentia naquele momento. Por Deus, eu sou um homem de muita sorte, não é?
Ele murmurou depois de se certificar de que Ana estava dormindo, mas para sua surpresa, ela não estava. Com certeza que sim. Ana abriu os olhos lentamente, revelando o reflexo dele em seus olhos vermelhos, antes de se inclinar para lhe dar um beijo matinal. Bom dia. Gostaria que todas as minhas manhãs fossem tão boas, Ashton murmurou e retribuiu o beijo. Nesse momento houve uma batida na porta, trazendo os pombinhos de volta à realidade. Se forem os gêmeos, juro que vou fazer algo de que me arrependerei depois. Ashton pulou da cama às pressas e se vestiu, enquanto Ana continuava sorrindo e balançando a cabeça. Eu ouvi você batendo na porta da primeira vez. Ainda não fiquei surda. Ashton estava esperando os gêmeos quando abriu a porta. Em vez disso, foi recebido por dois rostos desconhecidos. Bem, não totalmente desconhecidos, já que um deles era Leon Chasky e o outro era uma mulher que Ashton nunca tinha visto antes. A que devo o prazer de ter o comandante Chasky me cumprimentando tão cedo pela manhã? Perguntou Ashton no tom mais educado possível, antes de concentrar sua atenção na moça. Você pode ser Lady Ortiga. É uma honra conhecê-la. Ashton fingiu adivinhar quem era a moça, esquecendo convenientemente que já havia usado detecção nela no momento em que viu uma nova pessoa. Ao contrário de outros membros da família Chasky que Ashton conhecera até então, Ortiga era uma mulher de baixa estatura, mas sentia-se um pouco irritadiça. Seu cabelo branco estava raspado rente, dando-lhe uma aparência de guerreira, em conjunto com as tatuagens que havia gravado no corpo. Ela também tinha olhos negros e misteriosamente grandes e lábios negros bastante grandes que complementavam seus cabelos raspados. Seu rosto estava coberto de base em excesso, provavelmente para esconder manchas ou cicatrizes. Ela tinha pés largos, pernas e braços fortes. As pernas e as costas estavam completamente cobertas por uma tatuagem preta, o que era um pouco estranho, mas lindo ao mesmo tempo. Nossa, que cavalheiro educado, respondeu Ortiga antes de se virar para Leon. Ao contrário do que me disseram. Leon não disse uma palavra e manteve a cabeça baixa. Ele já estava muito chateado pelo que aconteceu na noite passada. Responder só aumentaria seus problemas. Da última vez que Ashton vira Leon, não parecia que ele fosse alguém que se importasse com ninguém além de si mesmo. Mas olhe para ele agora, se comportando como um bom menino. Por favor, entrem. Acredito que vocês tenham alguns assuntos para discutir comigo. Ashton os conduziu para dentro, onde Ana os esperava, já vestida e pronta para sair e completar mais alguns testes. Esta é Ana Svan, minha companheira da Terra. Ortiga reconheceu a presença dela com um aceno de cabeça, enquanto Leon não se preocupou com nada. Ana, por outro lado, não fez nada e sentou-se ao lado de Ashton quando ele gesticulou, enquanto os convidados se acomodavam à mesa. Eu estava querendo conhecer aquele que maltratou o Senhor da Montanha de Euforia. Ortiga disse com um sorriso. Ninguém além do ocupante do primeiro assento jamais havia espancado Jacqueline com tanta força a ponto de ele ter que passar mais de 1 minuto no hospital. E no entanto, você fez isso com tanta facilidade. Não era minha intenção machucá-lo tanto. Infelizmente, ele não me deixou outra escolha a não ser deixá-lo descansar um pouco. Ortiga assentiu antes de continuar, apontando para Leon. De qualquer forma, não estou aqui para falar daquele idiota, mas sim das ações da minha filha. Imagino que você já a tenha conhecido, assim como meu filho. Ashton ficou um pouco atordoado. Na verdade, Ortiga parecia muito mais jovem que Leon. Se Ashton tivesse que adivinhar o relacionamento deles com base na aparência, Leon se parecia muito com o tio de Ortiga. No entanto, ele era filho dela? Parecia que os anos tinham sido gentis com ela. Ah, sua filha estava por trás do ataque? Ortiga assentiu. Parecia decepcionada com as atitudes da filha. Antes que pergunte, ele já está atrás das grades por atacar desnecessariamente um participante, além de usar o nome dos detentores de assentos do Zodíaco. A punição dela não seria misericordiosa. Ela provavelmente será banida do planeta, se não for morta, disse ela sem um pingo de emoção no rosto. A filha dela pode ser morta e ela está tão calma. Uma pessoa poderosa precisa fazer sacrifícios com frequência. Ela provavelmente já se acostumou com isso. Há quanto tempo você está acordado? Ashton ficou um pouco surpreso. Você pode não gostar da resposta. Então vamos nos concentrar no tópico. Seu pervertido, me diga o que você viu. E nada de novo. Agora ouça o que ela diz, senão vou causar algum tipo de perda de memória em você. Capítulo 326. Quanto mais melhor 2. Os soldados que atacaram vocês eram os soldados pessoais da minha família. Todos vieram para a Euforia para completar as provações, mas eu os observei e os fiz se juntar à família. Portanto, eles seguem apenas as regras criadas pela família. Uma delas é que não podem recusar um pedido de um membro da família. Ortiga continuou. De certa forma, pode-se dizer que eles são uma força independente sob meu comando. Minha filha descarada sabia disso e instruiu os soldados a lhe ensinarem uma lição. Felizmente, alguém abriu o bico e eu os impedi antes que algo acontecesse. Afinal, eles são minha responsabilidade e suas ações poderiam me prejudicar se eu não tivesse punido o culpado. Você fez a coisa certa. Madame Ashton sorriu enquanto olhava para Leon. Em sua mente não havia dúvidas de que Leon era o verdadeiro mentor do plano. No entanto, ao perceber que o plano estava prestes a fracassar, ele jogou a irmã debaixo do ônibus para se salvar. Outro motivo para Ashton acreditar nisso eram as estatísticas dos irmãos. Leon tinha o dobro da inteligência da irmã. Consequentemente, não havia como a irmã bolar um plano tão elaborado sozinha. A situação era suspeita, mas Ashton decidiu ignorá-la e se concentrar em Ortiga. Por favor, aceite isso como um pedido de desculpas, disse Ortiga antes de lhe entregar um pequeno cartão esmeralda. Esta é a marca da família Chasky. Ela representa que vocês são meus convidados. Além disso, como informei ontem à noite, com ela vocês podem usar todos os serviços oferecidos a um membro da família sem nenhum custo. Isso é muito generoso da sua parte. Ashton imediatamente guardou o cartão no inventário.
Ortiga então entregou a Ashton um pacote com 3 frascos cheios de líquidos estranhos. O primeiro pacote continha uma solução azul, seguida por soluções verde e amarela. Seus usos estavam mencionados na parte superior de cada frasco. Essas soluções lhe proporcionariam melhorias temporárias no consumo, explicou Ortiga após observar o olhar confuso de Ashton. Espero que isso seja o suficiente para você perdoar minha filha incompetente. Ashton assentiu. Os presentes não eram nada extraordinários, mas ele não estava reclamando, pois era essencialmente um saque grátis. No entanto, parecia haver outra coisa em sua mente. Algo que acabou sendo um pedido desnecessário. Eu também queria falar com você sobre outra coisa. Se possível, gostaria que você não me desafiasse pelo 5º assento depois de passar no teste da Ursa. Ela disse. Obviamente você também será compensado por isso. Como antes, Ashton não planejava desafiar mais nenhum dos ocupantes do assento. Mas Ortiga não precisava saber disso. Principalmente se houvesse uma oportunidade de extrair dela mais materiais preciosos. Mais recompensas? Quanto mais, melhor. Ashton pensou antes de responder. Como será que você vai me compensar por isso? Afinal, o que poderia ser mais precioso do que um dos 12 assentos do Zodíaco? Eu lhe asseguro. Se concordar em não me desafiar pelo meu lugar, não terá problemas em Euforia. Como sabe, Leon é o comandante das forças de segurança em Euforia, portanto, você não terá problemas com os outros participantes de nenhuma das suas provas. Eles basicamente se tornarão sua segurança pessoal. Ashton assentiu. Se Ortiga tivesse apenas um bando de guarda-costas para oferecer, o negócio não seria tão ruim. Ele não precisava de guardas por perto, já que sua força era mais do que suficiente. Ainda assim, considerando que ele queria conservar suas habilidades para os testes, ter um bando de guarda-costas de nível C seria ótimo. No entanto, Ashton tinha a sensação de que poderia extrair mais dela. Parecia que Ortiga estava pensando a mesma coisa, pois no momento seguinte ela impôs outra condição. Além disso, eu pessoalmente ajudarei você a passar nos seus testes. Não importa se você precisa de recursos ou informações, você os obterá. Tudo bem. Já chega. Ashton sorriu. Mas eu também tenho outra condição. Você precisa garantir que não tenhamos uma repetição do que aconteceu ontem à noite. Se você falhar, o final pode não ser tão bom quanto você espera. Você ousa nos ameaçar, verme? Leon finalmente recuperou a voz e retrucou. Ana, da próxima vez que ele abrir a boca, arranque a língua dele. Ashton respondeu sem nem olhar para Leon. Isso é uma ameaça. O que eu disse antes foi um aviso. Aprenda a diferenciar os dois, meu bom senhor. Leon ficou furioso com aquela demonstração flagrante de desrespeito. Se seu plano não tivesse falhado, ele não teria que ficar ali sentado ouvindo um bastardo da terra falar com ele daquele jeito. Mas por enquanto não havia nada que ele pudesse fazer. Ortiga já estava furioso com os filhos e agir daquela forma só lhes causaria mais problemas. Não era o momento certo, mas jurou que faria Ashton se arrepender de ter dito aquelas palavras. Por enquanto, teria que esperar pacientemente que o bastardo arrogante cometesse um erro. Não precisa se preocupar. Vou garantir que ninguém lhe cause qualquer inconveniente. Ortiga imediatamente voltou a atenção para si mesma. Se houver mais alguma coisa que você queira dizer ou saber, por favor, não hesite. Pergunte a ela sobre o julgamento. Como ela ocupa o lugar de Ursa, provavelmente sabe sobre o julgamento. Presumo que você saiba do que se trata o julgamento de Ursa? Perguntou Ashton, coçando o queixo. Seria de grande ajuda se você pudesse me contar mais sobre o julgamento. Se ela esperava que Ashton lhe perguntasse isso, ou porque Ashton aceitou o acordo, Ortiga estava sorrindo. No momento seguinte, ela se virou para Ana e disse, os titulares dos 6 primeiros assentos não podem revelar os detalhes dos testes. Mas posso lhe dar uma dica, se quiser. Ashton concordou. Afinal, uma dica era muito melhor do que entrar às cegas, sem nenhum plano. Principalmente quando havia tanto a ganhar. Após obter sua aprovação, Ortiga continuou. Se você tem vivido com alguém da espécie dela todo esse tempo, não precisa se preocupar com nada. O julgamento seria fácil para você concluir. Tanto Ashton quanto Ana estavam um pouco desconexos. O que Ana tem a ver com o julgamento? Mas antes que Ashton pudesse perguntar mais alguma coisa, Ortiga se levantou para ir embora. Nossa, demorou muito mais do que eu esperava. Com licença, pois também tenho outros compromissos. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Ashton. Espero que este não seja nosso último encontro. Capítulo 327. Físico dracônico. Tem certeza de que vai esperar aqui? Ana perguntou a Ashton. Sim, vocês podem ir. Eu vou com vocês depois de resolver algumas coisas. Depois que Ortiga partiu, a dupla começou a se preparar para o segundo dia de aventura. Mas pouco antes de partir, Ashton se lembrou de algo importante. Com todo o caos e imprevistos acontecendo, ele havia se esquecido completamente das recompensas que derrotar a Hidra lhe daria. Se quisesse estar em sua melhor forma, teria que consumir a carne e o sangue da Hidra armazenados em seu inventário. Mas não queria fazer isso na frente de Ana. Mesmo sabendo que ele era um híbrido amaldiçoado, vê-lo comer carne crua e beber sangue tão alegremente poderia ser demais para ela. Tudo bem, te vejo mais tarde. Ana sorriu e saiu da sala. Depois de se certificar de que ela havia ido embora, Ashton trancou a porta e fechou as janelas. Sem sua habilidade de percepção, ele foi forçado a tomar essas medidas. Afinal, nem ele nem Astaroth tinham ideia do que aconteceria depois que ele consumisse a carne e o sangue. Além disso, depois do que aconteceu ontem à noite, Ashton não queria que ninguém se aproveitasse de seu estado possivelmente enfraquecido para se vingar. Acho que está tudo pronto, Ashton murmurou e tirou um pequeno baú e um jarro cheio de sangue da Hidra. A única coisa que os Tyrans usavam com o sangue da Hidra era para fabricar armas. Não podíamos fazer mais nada, afinal, era venenoso demais para qualquer um de nós. No entanto, para alguém como você deveria ser moleza. Afinal, eu tenho imunidade.
tornando-se a oportunidade perfeita para testar os efeitos do veneno. Sou apenas um rato de laboratório para você? Puta, você nasceu num laboratório. Agora cala a boca e vem pro inferno. Aqui vai nada. Assim que o sangue desceu pela garganta, Ashton sentiu como se todo o seu corpo estivesse em chamas. O calor era imenso. E como não poderia ser? Ele estava bebendo sangue de uma espécie dracônica. Mas não lhe fez mal graças à imunidade ao fogo? Como resultado, ele continuou bebendo até que o jarro estivesse completamente vazio. Mas só porque não sentia o efeito do imenso calor em seu corpo, não significava que o calor não estivesse fazendo efeito. Sua resistência se esgotou instantaneamente e suas pernas cederam. Sua mente começou a ficar turva, assim como sua visão. E coma a carne agora. Talvez ajude? Ashton não se deu ao trabalho de responder e enfiou a carne. Sentiu um pouco de sua energia retornar, mas isso também estava sendo consumido lentamente. No entanto, um momento depois, uma notificação apareceu diante de seus olhos. A carne e o sangue da hidra estão tomando conta do corpo do usuário. Aguarde pacientemente enquanto seu corpo se estabiliza. O processo não foi doloroso no início. Tudo que Ashton conseguia sentir eram as mudanças em seu corpo. Mas à medida que as mudanças se tornavam aparentes, uma sensação avassaladora de dor também se manifestava. Algo reforçava seus ossos e músculos. Ele sabia que estava ficando mais forte. Seu corpo se expandiu um pouco para acomodar as mudanças em seus ossos e carne. Mas isso não era tudo. Seus olhos estavam se comportando de forma estranha. Sua visão se alargou mais do que nunca. Enquanto consumia a carne e o sangue da hidra, Ashton presumiu que receberia algum tipo de habilidade, como de costume. Nunca, em suas ideias mais ousadas, ele imaginara que algo assim fosse possível. Depois do que pareceu uma eternidade, tudo começou a se acalmar. O sangue e a carne da hidra foram estabilizados no corpo do anfitrião. Você adquiriu um corpo mais forte, físico dracônico. E armadura, mais 30 pontos. Vigor, mais 50 pontos. Ana ficaria feliz em saber disso. Ashton sorriu enquanto enxugava o suor da testa. Basta verificar a maldita coisa primeiro e guarde suas fantasias para si mesmo. Certo. Nome, físico dracônico. Tipo, traço físico. Raridade, épico, evoluível. Descrição. O corpo de um dragão é seu bem mais precioso. Desde o nascimento, eles possuíam uma resistência absurdamente alta a ataques mágicos e físicos. Isso tornava quase impossível matá-los. Por centenas de milhares de anos, seres sencientes se questionaram sobre o que poderia dar aos dragões suas resistências características. A resposta agora se revelou. Efeitos. Estágio 1. Aumenta a armadura e a resistência em 30 e 50 pontos, respectivamente. Receba 20% menos dano de ataques mágicos. Sofre 25% menos dano de ataques físicos. Invalida completamente o dano verdadeiro. A eficiência das habilidades de cura foi melhorada. Observação. Evoluir seu físico desbloqueará efeitos melhores e aprimorados. Isso resolve o problema de lidar com ataques baseados em magia. Depois de todo esse trabalho, isso é realmente ótimo. É mesmo. E pensar que você vai conseguir uma característica que nem eu tinha. Principalmente a imunidade a dano verdadeiro. Essa porcaria está quebrada. É mesmo? Não foi observado aumento nas células cerebrais. Você tem ideia de quão fraca é a imunidade a dano verdadeiro? A maioria dos seres de alto nível busca habilidades que causem dano verdadeiro aos seus inimigos. Os de nível A geralmente precisam lutar entre si. Habilidades normais não são tão eficazes porque no nível deles, costumam desenvolver resistências bem fortes. Portanto, o dano verdadeiro, que não dá a mínima para a armadura ou resistência de alguém, é o melhor amigo deles, a enxada deles e o amor da vida deles. Agora você tem imunidade a isso. O que você acha que aconteceria se eles descobrissem a existência de tal habilidade? Ashton não precisou pensar nem por um instante. Se dano verdadeiro fosse algo tão importante para os seres de alto nível, então eles o viriam como uma ameaça. Afinal, suas habilidades supremas seriam completamente inúteis contra ele. Dito isso, eles tentariam se apossar de físico dracônico também. Se não conseguissem, se livrariam dele. Por mais forte que ele estivesse atualmente, ele não era de forma alguma forte o suficiente para enfrentar um ser de nível A. Tenho que manter isso em segredo. Entendi. O guardando segredos e você? Não se preocupe, eu cuido de você caso sua boca tagarela abra mais que a de uma vagabunda. Tudo bem, entendi. Ashton interrompeu Astaroth antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Agora a única coisa que resta é o ovo. O que tem isso? O que tem? Você não está curioso para saber o que tem dentro? É o Ru. Por que você está rindo? Eu já sei o que tem dentro do ovo. O que? Enquanto você estava fazendo outra coisa, eu estava fazendo trabalho importante e analisando o ovo. Ele pertence a alguma espécie dracônica, pode ser uma hidra também, pelo que sei. É tudo o que posso dizer agora. Conforme ele crescer, poderei aprender mais. Então, esqueça o ovo e concentre-se no teste. Certo, preciso ir agora. Quem sabe quanto tempo levaria para passar no teste da ursa? Capítulo 328. Julgamento de Ursa 1. Uma hora depois, Ashton estava preparado para enfrentar a próxima prova. Com seu novo corpo, ele havia ganhado um impulso de confiança. No entanto, ele não se acomodou, pois a prova ainda era uma das 6 mais difíceis. Desta vez, o campo de testes ficava perto de uma cadeia de montanhas. O solo abaixo era escuro como breu, assim como o céu acima. A visibilidade também era bastante ruim, mas graças à evolução de seus olhos, Ashton conseguia ver tudo ao redor como se fosse um dia claro. O objetivo é complete o teste de Ursa. Tarefa é encontrar e destruir a macieira dos infortúnios.
Progresso, 0 de uma árvore destruída. Recompensa, uma habilidade aleatória, pontos de habilidade aleatórios não alocados. Missão encomendada por Planeta Euforia. Somente um administrador pode visualizar esta informação. Euforia é uma inteligência artificial Shiran. Nível de prioridade, 1. O anfitrião não pode ignorar a missão. A missão precisa ser concluída o mais rápido possível e em 2 tentativas. Lenhador. Legal. Deixe-me ver se tem um machado ou algo assim no meu inventário. Já que está nisso, procure também por algumas células cerebrais. Você vai precisar delas. Ashton suspirou. Se Astaroth o estava chamando de estúpido, ele devia ter deixado passar alguma coisa. Felizmente não era verdade desta vez e o administrador estava apenas brincando. No entanto, Ashton acabou encontrando algo um pouco perturbador. Aquilo são esqueletos? Parece que sim. O que a rainha Shiran fez com Ursa para ela se tornar tão vingativa? Diga-me você. Sua espécie sempre parece ultrapassar os limites quando se trata de cometer crimes hediondos. Eu teria zombado de você, mas sei que você provavelmente já tem outra provocação preparada, então vou ficar de boca fechada por enquanto. Se o seu Zorbak ou quem quer que seja esse babaca conseguisse manter o pau dentro das calças, eu não precisaria ficar dando golpes verbais em você. De qualquer forma, Ashton se virou para olhar ao redor e entender a situação. O lugar parecia um cemitério mal cuidado. Milhares de esqueletos e outros restos mortais estavam espalhados até onde sua vista alcançava. Estranhamente, havia também algumas pilhas de cadáveres limpos. Era quase como se alguém estivesse limpando o lugar, ou pelo menos tentando. Foi especialmente surpreendente porque, segundo a administração, ninguém havia tentado o julgamento em mais de um século. Mas, a julgar pelos cadáveres frescos, várias pessoas devem ter entrado no local do julgamento. Essa teria sido a conclusão mais óbvia. Mas Ashton estava ciente de quão rigorosa era a administração em relação à euforia. A única maneira de entrar nessas zonas era pelos portais administrados pela administração do teste. Portanto, era impossível que eles não soubessem que mais de 100 pessoas haviam entrado no local do teste nas últimas 2 semanas. Mas há algo estranho neles. Ashton não se deixou enganar. Ele sabia o que seus olhos viam, mas o que seus sentidos lhe diziam era completamente diferente. Sendo um necromante, ele tinha uma conexão especial com a morte e os mortos. Essa mesma conexão, de alguma forma, lhe dizia que as coisas não eram tão simples quanto ele via. Se eles estão mortos, então isso me serve bem. Ashton levantou as mãos. E se eles não estiverem mortos, bem, então saberemos que algo está errado. Ashton tentou ressuscitá-los como soldados esqueletos para ajudá-lo a procurar a macieira, mas nenhum dos ossos sequer se mexeu. Ele tentou mais algumas vezes antes de chegar a uma conclusão. Os ossos não eram reais. Poderia ter sido algum tipo de simulação, provavelmente feita pelos Shirans para espantar qualquer idiota curioso que entrasse. Mas se fosse esse o caso, Astaroth provavelmente saberia, mas seu silêncio dizia a Ashton que não era bem assim. Como eu pude esquecer disso? Ashton gritou e imediatamente pulou para trás. Poderia haver outro motivo para ele não conseguir controlar os esqueletos. Eles já estavam sob o controle de alguém e desta vez, seu palpite estava correto. Um momento depois, os cadáveres empilhados ordenadamente explodiram. Simultaneamente, os cadáveres e esqueletos ao redor dele se levantaram para lutar contra o intruso. Milhares de criaturas mortas-vivas o cercaram em um instante. Foi naquele momento que Ashton descobriu por que o teste era impossível de ser concluído. Mas isso não faz sentido algum. Ashton exclamou enquanto chamava Balmon. Otiga disse que o julgamento tinha algo a ver com Ana, o que significa que tinha algo a ver com súcubos. Isso não tem nada a ver com súcubos. Podemos resolver isso depois. Por enquanto, cuide desses mortos-vivos. Ashton assentiu e avançou direto para a horda. Não importava quantos mortos-vivos houvesse, ele poderia lidar com eles. Com um único golpe de Balmon, mais de uma dúzia de cabeças voaram. Mas um momento depois, ele percebeu que lutar contra eles daquela forma foi a pior decisão que poderia ter tomado. Assim que os mortos-vivos foram mortos, eles explodiram, assim como os de antes. Apesar de Ashton não estar ferido graças à imunidade ao fogo, ele perdeu o equilíbrio devido à onda de choque. Isso foi o suficiente para os mortos-vivos o morderem. Não teria feito diferença se 1, 2 ou até mesmo um punhado de mortos-vivos o tivessem mordido. Mas assim que ele caiu, os mortos-vivos o dominaram. Dezenas e dezenas daqueles desgraçados o morderam. Sai de cima de mim. Ashton rugiu a plenos pulmões. Um fluxo repentino de fogo irrompeu de suas mãos, enquanto ele usava a habilidade de manipulação do vento para se distanciar da horda. Havia inúmeros ferimentos em seu corpo. Todos eram surpreendentemente superficiais e cicatrizaram instantaneamente. Você teve sorte. Eu sei, Ashton ofegou. Se não fosse por seu físico dracônico, Ashton teria recebido muito mais ferimentos do que agora. No entanto, o fato de os mortos-vivos terem conseguido machucá-lo, mesmo com tal corpo, significava que ele não deveria subestimá-los. Esses mortos-vivos eram diferentes daqueles com os quais ele lutara na Terra. Eram mais fortes, mais inteligentes e sabiam quando atacar. Usar o método que Ashton usará na Terra não seria suficiente para exterminá-los rapidamente. Graças a essas explosões irritantes, não posso enfrentá-los de frente. Vou ter que aproveitar a distância entre nós e lidar com eles em segurança. Ashton murmurou. Ou isso, ou eu posso encontrar a maldita árvore e acabar logo com isso. Capítulo 329. Julgamento de Ursa 2. Bang, bang, bang. Explosões incessantes sacudiam o chão a cada poucos segundos. Cadáveres explodiam, deixando para trás um soldado esqueleto para lutar em seu lugar. Por mais que Ashton tentasse, o número de mortos-vivos continuava aumentando. Onde está aquela maldita árvore? Ashton cerrou os dentes antes de disparar outra bola de fogo atrás de si. Se eu tivesse minha percepção, já teria completado essa prova. Não seria um grande julgamento nesse caso agora, não é? Você tem razão.
ficar pensando em, e se não vai me ajudar? Em vez de lidar com os mortos-vivos que continuavam se regenerando, Ashton decidiu se concentrar em encontrar a macieira. Contanto que destruísse a árvore, ele completaria o desafio e acabaria com os mortos-vivos que o perseguiam. Mas a terra era vasta. Encontrar uma árvore não seria fácil, especialmente com todas aquelas criaturas correndo atrás dele como se ele tivesse roubado suas esposas. Ashton tinha um jeito de mantê-los entretidos enquanto trabalhava para encontrar a árvore. Ele poderia invocar os lobos espectrais, e como eram indestrutíveis, seriam a isca perfeita para manter os mortos-vivos ocupados. Afinal, como tanto os mortos-vivos quanto os lobos seriam impossíveis de matar, seriam perfeitos para se ocuparem mutuamente. Mas Astaroth sugeriu que Ashton arquivasse aquele plano. O julgamento era sobre ele e sua força apenas. Ter invocações e outras criaturas envolvidas só o tornaria mais dependente delas do que de qualquer outra coisa. Por mais que Ashton quisesse desconsiderar a sugestão de Astaroth, ele não o fez, porque sabia que o que Astaroth dissera estava correto. Além disso, Ashton não tinha certeza se conseguiria invocar os lobos para outro planeta ou não. Deveria estar tudo bem, mas Ashton não queria que nenhum dos lobos morresse por sua negligência. Espere um minuto, só os cadáveres explodem, certo? Pela minha observação, sim. Ótimo, então provavelmente consigo fazer isso. Em vez de fugir da horda, Ashton começou a correr ao redor deles. Astaroth não fazia ideia do que ele estava pensando, mas também não era como se ele pudesse fazer alguma coisa. Logo, todos os mortos-vivos estavam reunidos. Concluída a primeira fase de seu plano, Ashton saltou no ar usando os ventos para criar uma plataforma improvisada. Ao mesmo tempo, criou uma prisão de ar, semelhante à que Celeste havia construído antes de convertê-la em uma invocação. Após se certificar de que estava a uma distância segura da horda, Ashton lançou uma saraivada de chamas contra eles. A explosão que se seguiu foi enorme. A escuridão evaporou por um instante, banhando tudo em sua luz. Uma após a outra, as explosões se repetiam. Era quase como se Ashton tivesse conseguido reproduzir as explosões que ocorrem em uma estrela. Depois de cuidar de todos os corpos, Ashton pousou cuidadosamente de volta ao chão, observando os esqueletos se despedaçarem com as explosões. Isso deve mantê-los ocupados por um tempo. Ashton deu um suspiro de alívio. Agora, onde encontro essa maldita árvore? Me ajude. Do nada, uma voz feminina ecoou pelos ventos parados. Era frágil e fraca, semelhante à voz de Ashton após lutar contra Beelzebub. Os ouvidos de Ashton se aguçaram imediatamente. Seria possível que alguém tivesse sobrevivido ao inferno, e agora que Ashton havia se livrado dos mortos-vivos, eles tivessem decidido se fazer presentes? De onde veio essa voz? Que voz? Não é hora de ficar de bobeira, Astaroth. Você não ouviu o pedido de socorro? Ashton retrucou, olhando ao redor. A voz chamou novamente e desta vez, Astaroth também a ouviu. Desta vez, Ashton captou a direção de onde a voz vinha. Mas a vontade de ajudar o dono da voz já havia passado. Havia algo de errado com ela. Se a voz era tão fraca quanto parecia, como diabos ele a ouvia se não havia ninguém por perto? Ashton tinha certeza de que tinha algo a ver com o julgamento. O fato de a voz só ter aparecido depois que os mortos-vivos foram inutilizados também era interessante. É quase como se alguma coisa quer atrair você para uma armadilha. Ashton assentiu. De qualquer forma, essa é a única pista que temos. Ele não tinha outra escolha. Vasculhar toda a área em busca de uma árvore era desumanamente demorado e difícil. Tanto que Ashton estava disposto a arriscar escapar de uma armadilha e forçar o dono da voz a revelar a localização da árvore. Era um plano perigoso? Certamente. Mas se correr esse risco lhe desse a oportunidade de passar no julgamento, então ele aceitaria. Depois de seguir a voz por cerca de 1 hora, Ashton se deparou com uma espécie de lagoa. O lago contrastava completamente com o ambiente ao redor. Embora tudo estivesse envolto em escuridão, o lago iluminava tudo ao seu redor como se as estrelas estivessem dentro dele. Parece tão lindo. Ashton ficou impressionado com a beleza do lago. O plano era que ele se escondesse e verificasse os arredores antes de fazer qualquer movimento. Mas, por algum motivo, Ashton ignorou todos os planos e foi direto para o lago. De repente, a voz fraca reapareceu. Embora não fosse mais fraco, era claro e reconfortante ao mesmo tempo. Não havia mais gritos de socorro, apenas uma linda canção. Ei, pirralho, tem alguma coisa errada. Afaste-se agora. Astaroth avisou Ashton, mas este não pareceu ouvi-lo e continuou andando até chegar à beira do lago. Então, algo estranho aconteceu. Uma mulher nua apareceu no meio do lago. Ela viu Ashton e sorriu, mas continuou lavando o cabelo na água enquanto cantava uma música que Ashton não conseguia entender. Ashton estava em uma espécie de transe. Seu olhar estava fixo na mulher, esperando que ela fizesse alguma coisa. A jovem de cabelos negros apontou o dedo para ele, chamando-o. Ele seguiu cegamente a ordem dela e entrou no lago. O lago era tão profundo que poderia até afogar a própria Hidra, e Ashton entrou nele. Ele não nadou ou caminhou. Depois de cerca de 12 minutos, a voz agradável foi substituída por um grito estridente de vitória quando a mulher revelou sua verdadeira forma. Não era uma dama, mas um monstro. Uma sereia, para ser mais exato. Astaroth havia descoberto e gritava para Ashton se recompor. Mas seus esforços foram em vão. Ashton não conseguia ouvir uma palavra do que ele dizia. Outra presa, depois de tanto tempo. A sereia lambeu os lábios de excitação antes de mergulhar mais fundo na água. Era assim que as sereias caçavam suas presas. Elas atraíam a presa usando seu charme e a afogavam antes de matá-la, ou ter intimidade com ela e depois matá-la. Dependia do humor delas, para ser mais exato. Por isso, ela esperou quase 12 minutos para se certificar de que sua presa havia se afogado antes de se revelar. Como essa sereia em particular estava se alimentando do cadáver em decomposição de um morto-vivo, seu apetite por algo fresco prevaleceu sobre sua ânsia de acasalar. Ela procurou sua presa e a encontrou facilmente.
A expressão inocente no rosto do garoto comoveu seu coração. Ele era bonito demais para ser devorado instantaneamente. Mas não havia nada que ela pudesse fazer agora, já fazia tanto tempo. O garoto já devia ter se afogado. Mesmo assim, ela nadou em sua direção, acariciando a pele fria e dura de Ashton com os dedos. Sinto muito por não ter podido tornar os últimos momentos da sua vida uma bênção, ela sibilou em seus ouvidos. Afinal, nem todo mundo tem a oportunidade de ter intimidade com uma sereia. Mas eu garantirei que você aproveite a sensação de ser devorado na vida após a morte. Ela se preparou para rasgar os músculos de Ashton usando seus dentes afiados como navalhas. Mas antes que pudesse, algo agarrou seu pescoço e a empurrou para trás. A sereia ficou confusa, mas sua confusão logo se transformou em horror quando percebeu que sua presa estava bem viva. Como isso é possível? Ela gritou, tentando ao máximo se livrar das garras de Ashton. Ashton continuou sorrindo enquanto a observava lutar para se libertar. Havia um ditado que dizia que um ser é o mais poderoso em seu domínio. A água era o domínio da sereia e ainda assim, ele a dominava como se ela não passasse de um peixe em um oceano de tubarões. Ashton tinha algumas perguntas para as quais precisava de respostas, mas não conseguia encontrá-las debaixo d'água. Depois de desativar os genes de lobisomem, Ashton não precisou mais respirar. Foi assim que conseguiu sobreviver debaixo d'água e induziu a sereia a segui-lo. Era a única maneira de colocá-la ao seu alcance de ataque. Depois que ela ficou presa, ele nadou de volta para a terra, sempre arrastando a sereia atrás. E seu filho da puta. Cuidado com o que vai dizer agora, disse Ashton com um sorriso convencido, antes de se virar para a sereia. Agora, se você me disser onde fica aquela maldita macieira, eu te solto, senão, eu te acabo com você. O que vai ser? A sereia não respondeu. Ela estava claramente em choque por alguém, um homem, por incrível que pareça, conseguir escapar do seu charme. Não fazia sentido algum. Ashton parecia ter descoberto o que ela estava pensando e ficou mais do que feliz em responder a pergunta não formulada. Seus poderes de sedução são assustadores, não há dúvida. No entanto, não é nada comparado ao nível de sedução que tive que tolerar por meses. Ele sorriu ao se lembrar de Ana. Ele continuou, se eu consigo me controlar perto de uma súcubo no cio, o que um mero peixe seria capaz de fazer contra mim? Agora, me diga onde fica aquela árvore, Ursa. Capítulo 330. Julgamento de Ursa 3. Esse nome, como você sabe? Ursa sibilou. Ursa. Era um nome que ela não usava nem ouvia há muito tempo. Ninguém deveria saber dela, já que tantos anos se passaram. No entanto, o homem estranho à sua frente sabia? Como era possível? Ursa tinha certeza de que sua antiga rainha devia ter apagado sua existência, como dissera antes de exilá-la. Afinal, os deuses não gostariam que sua reputação fosse manchada por uma prostituta. De qualquer forma, mesmo que ela dissesse algo, ninguém acreditaria em suas palavras contra as da rainha. Deixando isso de lado, como Ursa poderia estar viva há milhares de anos? A resposta era mais simples do que se poderia esperar. Quando a rainha a baniu, ela queria que Ursa vivesse uma vida extenuante, de modo que a dor a obrigasse a esquecer Zorbat. Para isso, a rainha adicionou um efeito adicional à habilidade genérica de transformação de Ursa, tornando-a única. Sempre que ela mudava de forma para um novo ser, ela ganhava a expectativa de vida média da criatura na qual se transformava. Então, a rainha fez questão de preencher o domínio de Ursa com milhares de criaturas únicas, ao mesmo tempo em que libertava predadores contra ela. Em outras palavras, Ursa foi forçada a mudar de forma com frequência para garantir sua sobrevivência. Se não fosse por isso, ela já teria perecido há muito tempo. Você prefere ser chamada pelo seu nome de solteira? As palavras de Ashton tiraram Ursa do transe. Não importa que eu esteja pouco me lixando para o nome que você quer dar a si mesma. Sou eu quem está fazendo perguntas aqui, não você. Você é um Sheeran, não é? O ressentimento que Ashton viu nos olhos dela ao mencionar os Sheerans era ainda maior que o ódio. No entanto, não era uma surpresa, considerando que ela havia sido atormentada por eles durante anos. Sua vida foi destruída e quando tentou se vingar, foi empurrada para um inferno ainda mais profundo. Não sou, mas sou alguém que os odeia com paixão. Mas em um nível platônico, porém, diferente de você. Ashton respondeu com compaixão. É por isso que estou aqui. Quero ficar mais forte para poder dar a eles uma dose de desamparo, assim como eles tão graciosamente ofereceram às civilizações inferiores. Então, por favor, me responda. Onde está a macieira dos infortúnios? Ursa não respondeu, mas continuou olhando fixamente para Ashton. Era quase como se quisesse ter certeza de que podia confiar no homem antes de lhe contar qualquer coisa. Ashton não disse nada. Ele já sabia o que Ursa queria fazer. Depois de ser traída tantas vezes, qualquer um teria dificuldade em confiar em outra pessoa novamente. É dentro do lago. Lá no fundo tem uma caverna. A macieira está lá dentro. Ursa apontou para o lago. Mas você não vai conseguir destruí-la. Eu tentei inúmeras vezes e falhei. Você falhou, hein? Importa-se de me dizer o motivo? Ursa respirou fundo antes de responder. Você deve ter encontrado os mortos-vivos enquanto estava vindo para cá, correto? Ashton assentiu e continuou. As maçãs da árvore são a fonte de toda a corrupção. Os mortos-vivos também são sua criação. Os frutos da árvore são envoltos por uma aura estranha. Qualquer um que se aproxime dela é consumido por uma fome aparentemente sem fim. Não importa o que você coma, somente aquelas maçãs seriam capazes de saciar sua fome. No entanto, as maçãs são amaldiçoadas. Uma vez consumidas, elas revelam sua verdadeira face, transformando aqueles que as comem em um bando de mortos-vivos. Os mais fracos são expulsos da caverna, e aqueles que você encontra são os mais fracos. Já aqueles considerados fortes podem permanecer dentro da caverna e comer mais, ficando ainda mais fortes no processo. Ashton continuou assentindo enquanto Ursa narrava a história. Uma macieira que tornava os mortos-vivos ainda mais fortes.
O que algo assim estava fazendo em Euforia? A árvore deveria estar em seu jardim, no Palácio Oriental. Gay, você realmente não vai fazer isso, vai? Ainda estou pensando nisso. Se eu conseguisse de alguma forma domesticar a árvore, seria benéfico para as invocações. E se você falhasse, você poderia muito bem estar criando um exército imparável de mortos-vivos que consumiriam a Terra por inteiro. Desde quando você começou a se importar com a Terra? Faça o que quiser, eu só estava avisando sobre as possibilidades. Eu sei. De qualquer forma, tenho que destruir a árvore para passar no teste. Replantá-la não vai funcionar, provavelmente. Enquanto os dois discutiam, Ashton percebeu que Ursa estava inquieta. Ela claramente queria perguntar algo mais, e como o havia ajudado tanto, Ashton decidiu atender ao pedido dela. Isto se não fosse completamente absurdo. Vá em frente, diga o que quiser antes que eu entre no lago. Você não me contou. Como você sabia quem eu era? Ashton balançou a cabeça. Ele esperava que ela dissesse algo como eu gostaria de ajudar, ou me vingar, ou algo do tipo. Mas pensar que ela ainda estava presa na ideia de como Ashton descobriu sua identidade era bem infantil. Eu conheço a sua história. De certa forma, a luxúria de um homem fez com que você perdesse tudo. Só fazia sentido se você usasse a mesma luxúria para fazer os outros perderem tudo também, ou seja, suas vidas. Ashton declarou com naturalidade. Quando percebi que uma sereia estava me atacando, pensei que fosse você, e sua reação revelou sua identidade. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Eu não usei nada chamado habilidade de detecção só para saber quem você era. Sim, boa sorte explicando tudo isso a ela depois que eu disse que não tinha parentesco com os Shirans. Só dizendo. Você é uma pessoa inteligente. Diferente de mim. Ursa respondeu após ouvir o monólogo de Ashton. O pessoa inteligente? Hein? Quão burro você tem que ser para chamar alguém como ele de inteligente? Ser um Shiran deveria bastar. De qualquer forma, tenho uma pergunta a fazer. Ashton pensou antes de se virar para Ursa. Se as maçãs são tão perigosas, como você sobreviveu depois de tentar destruir a árvore? As maçãs deveriam ter te transformado em um morto-vivo também, certo? Ursa respondeu com sinceridade. A maçã a consumiu, mas como ela tinha inúmeras formas nas quais poderia se transformar, as maçãs só conseguiam matar uma de suas formas por vez. O choque da morte a ajudou a recuperar os sentidos, e ela conseguiu escapar por pouco em todas as vezes. Mas teve um preço. Perdi muitas das minhas formas preciosas. Como elas morreram dentro da caverna, não pude usá-las novamente. Ela olhou para Ashton com olhos suplicantes. É por isso que estou dizendo, que você não seria capaz de destruir a árvore. Observe-me. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 331. Demomot 1. Por que Ashton deveria ter medo de uma árvore de manufatura morta-viva? Ele próprio era um morto-vivo. E como as maçãs poderiam matar alguém que já estava morto? Na verdade, poderiam acabar dando-lhe mais poder. Ashton estava confiante, mas havia um problema. Se as maçãs podiam transformar alguém em um morto-vivo, então era melhor para ele desativar os genes de lobisomem e vampiro. Quem sabe que tipo de efeito a maçã teria sobre esses genes? E Ashton também não estava interessado em descobrir. Além disso, como ele já era um morto-vivo, a árvore ou seus protetores poderiam nem mesmo atacá-lo, já que tecnicamente ele era um deles. Esse maldito lago é muito fundo. Francamente, não tenho ideia de quando esta parte foi construída em Euforia. Os construtores podem ter enlouquecido com esta. Ashton continuou nadando até sentir algo ao seu lado. Imediatamente se virou e viu Ursa. Ela acenou para ele antes de agarrar seu braço e arrastá-lo para o fundo do abismo. Sereias eram criaturas que pertenciam tanto à água quanto ao céu. Conforme suas necessidades, podiam transformar seus corpos para tocar as nuvens ou as profundezas do oceano, tudo isso em uma velocidade desumana. Enquanto Ashton lutava para nadar e afundar, Ursa mergulhava como uma profissional. Com a ajuda dela, a jornada que Ashton levaria horas foi concluída em poucos minutos. Ashton demorou um pouco para se acostumar à pressão de estar tão fundo na água. Seus movimentos estavam um pouco limitados. No entanto, Frank já havia ensinado 1 ou 2 truques para ajudá-los a se familiarizar com a pressão e a força gravitacional variáveis dos planetas. O truque era manipular o mana ao redor deles para fazê-los sentir como se estivessem na Terra. Levou um tempo para pegar o jeito, mas Ashton conseguiu. Graças a isso, a pressão subaquática não lhe pareceu tão ruim quanto seria se Frank não os tivesse ajudado. Eu deveria agradecê-lo novamente por me ensinar isso. Ajudou bastante. Tirando isso, gostaria de elogiá-lo por sua habilidade como mulherengo. O que você está falando? Sobre a Ursa, tem mais alguma mulher aqui? Olha só como ela mudou. Ela passou de querer te comer para decidir te ajudar. Você realmente sabe lidar com as mulheres. Ah, isso. Digamos que com um playboy como você dentro da minha cabeça, coisas assim certamente aconteceriam com facilidade. Uau, vou considerar isso um elogio. Um playboy virgem. Retiro o que disse. A brincadeira terminou quando finalmente chegaram à entrada da caverna subaquática. Ursa soltou as mãos de Ashton antes de se virar para sair. Não sei porquê, mas sinto que você será capaz de derrotá-los, e espero que consiga. Ela murmurou. Talvez seja egoísmo da minha parte dizer isso agora. Mas a razão pela qual tentei destruir a árvore não foi para proteger as outras criaturas que viveram aqui. Meu destino também está ligado à árvore. Ashton não conseguia falar muito, pois não queria que a água inundasse seu corpo. Mas Ursa deve ter entendido o motivo por trás de sua expressão perplexa e continuou com seu segredo. Estou ligada à árvore. Enquanto ela existir, não posso deixar este lugar. Deve ter sido mais uma das medidas que aquela rainha bruxa tomou para garantir que eu nunca mais escapasse deste planeta. Ashton assentiu e fez um sinal de positivo com o polegar. Ele destruiria a árvore independentemente do efeito que isso teria em Ursa. Afinal, seu foco principal não era fazer amigos, mas sim completar a prova.
Com tudo exposto, Ursa decidiu ir embora. A sereia era uma de suas últimas formas raras. Ela não podia arriscar que ela fosse destruída pela influência da árvore. Ashton entrou na caverna assim que Ursa saiu. Ele já havia perdido muito tempo vagando por ali, e agora que seu alvo estava bem à sua frente, não queria esperar mais. Uau, tem ar lá dentro, Ashton murmurou. Ele imaginou que, como a caverna ficava dentro do lago, estaria inundada. Mas, depois de nadar por alguns minutos, chegou a uma caverna relativamente normal. Uma variedade de musgos estava grudada nas paredes da caverna, fornecendo luz para o interior, assim como o lago estava iluminado. Então é por causa dessas coisinhas que o lago estava brilhando. Interessante. Você não sabia dessas coisas? Não. É a primeira vez que vejo isso. Parece que minha civilização, há muito estagnada, recebeu um impulso de conhecimento de algum lugar e eu aqui pensando que sei tudo sobre a galáxia. Vamos lá. A caverna parecia mais uma masmorra do que qualquer outra coisa. No entanto, Ashton precisava ser mais cuidadoso do que antes, pois, na ausência de percepção, ele poderia ser atacado de qualquer lugar e a qualquer momento. Ele continuou andando, mas, ao contrário do que esperava, não encontrou uma única criatura lá dentro. Isso até ouvir alguns sons de mastigação. Alguém estava comendo e não estava sendo tão sutil. Que porra é essa? Ao ouvir aqueles sons, Ashton pensou que talvez estivesse perto da macieira e que os mortos-vivos estivessem saboreando os frutos. Mas ao espiar dentro da câmara, viu algo completamente diferente. Os mortos-vivos estavam comendo, mas não estavam comendo uma fruta, mas sim uns aos outros. Alguns dos mortos-vivos devorados ainda estavam vivos, por pouco, mas vivos. No entanto, os outros não se importavam nem um pouco e continuavam a devorar. Era uma visão verdadeiramente repugnante. O que está acontecendo aqui? Por que eles estão se comendo? Esta é a primeira vez que vejo algo assim também. Você deveria recuar um pouco e observá-los. Talvez possamos encontrar algo importante para mais tarde. Ashton não disse nada e recuou lentamente. Mas era tarde demais, seu cheiro já o havia denunciado. Os mortos-vivos famintos avançavam direto para ele. Capítulo 332. Bemomoth 2. Uma hora depois, os rosnados dos mortos-vivos cessaram, e os gritos da matança finalmente cessaram. O silêncio mais uma vez envolveu a caverna manchada de sangue. O campo de batalha estava em silêncio, pois agora era um cemitério de insepultos. Os mortos-vivos mais uma vez se transformaram em cadáveres. Entre os vitoriosos, destacava-se um homem coberto pelo sangue dos inimigos, com uma espada larga firmemente presa nas mãos. Ele olhou ao redor para ver se mais alguém havia, infelizmente, sobrevivido. Mas, no campo dos mortos, não havia ninguém que pudesse encarar Ashton de volta. Essa foi por pouco. Ashton ofegou. Eles eram mais fracos do que eu esperava. Ashton suspirou irritado. Mais fracos do que o esperado? Astarog estaria dormindo durante a luta, ou algo assim? A única coisa que Ashton conseguia pensar que os tornava mais fracos, era que esses mortos-vivos não explodiam como os de fora. Em vez da capacidade de se tornar um homem-bomba, a resiliência deles era diferente de tudo que Ashton já havia testemunhado. Era a primeira vez que ele tinha que lutar contra mortos-vivos com poderes regenerativos. Sim, mortos-vivos que podiam regenerar seus membros e, em alguns casos, até mesmo suas cabeças. Simplesmente matá-los não era suficiente, ele foi forçado a queimá-los completamente, e para queimá-los completamente, ele teve que cortá-los em pedaços pequenos primeiro e depois queimá-los até que não restasse nada. Ashton não podia se dar ao luxo de apressar o processo, pois os mortos-vivos se curariam se não fossem cortados em pedaços. Além disso, o fogo sozinho não conseguiria detê-los, então havia isso. Você teve que queimá-los, então qual o problema? Foi bem fácil. Vamos nos concentrar apenas no julgamento. Apesar de dizer isso, a pergunta ainda pairava em sua mente. Por que aqueles mortos-vivos estavam se devorando? Sem mencionar seus questionáveis poderes regenerativos. Mortos-vivos não deveriam ter esse tipo de habilidade. Bem, ele deveria ter sido a única exceção. Ficar remoendo o assunto não vai ajudar. Preciso encontrar e destruir a árvore antes que outros malucos venham atrás de mim. Aposto que agora você quer perguntar para aquela sereia sobre o local. Eu meio que deixei esse assunto passar. Haha. Você também não se lembrava. Tirando isso, é bom saber que as garotas não são as únicas interessadas em você pelo menos uma vez. Os mortos-vivos adorariam ter um pouco de intimidade com você também. Porra, você é um chato. Até fazendo os mortos-vivos se sentirem vivos. Só me ajude a encontrar a árvore. Esqueça isso. Eu já fiz isso. Bem, ele ainda não havia encontrado a árvore, mas sentia uma leve aura sinistra ao redor. Uma aura de morte. Sendo um necromante, sentir a morte não era estranho. Ainda assim, ele se sentia um pouco estranho porque não havia uma fonte emitindo mana tão hostil, mais duas. De acordo com a descrição do julgamento e o monólogo de Ursa, apenas uma árvore deveria existir, o que significaria que ou a árvore havia se reproduzido sozinha, ou havia alguém protegendo a árvore, o que significaria que eles haviam comido uma porrada de maçãs. Se houvesse duas árvores, Ashton seria capaz de pegar uma para si e tornar a si mesmo e suas invocações mais fortes do que nunca. Já no segundo caso, ele poderia acabar encontrando uma nova invocação para si, o que seria um bônus adicional. Você sabe que não precisa levar a árvore inteira, certo? Algumas sementes de maçã devem ser suficientes. Eu sei disso, mas você sabe como sou preguiçosa e esquecida. Acha que alguém como eu teria paciência para cultivar uma árvore? É verdade, mas você não precisa fazer isso sozinho. Não é como se você conhecesse um lixo tão obcecado pela vida e pela morte que agarraria a oportunidade de estudar algo novo. Ok, farei isso. Sem perder mais um minuto, Ashton seguiu em direção ao local esperado da árvore. Ele encontrou alguns mortos-vivos aqui e ali, mas percebeu algo. À medida que se aproximava das fontes, o número de mortos-vivos que encontrava diminuía drasticamente.
tanto que já fazia meia hora desde a última vez que mataram um morto-vivo. Era estranho porque essa árvore aparentemente era capaz de lhes dar mais poder. Portanto, não fazia muito sentido que eles estivessem longe dela. Era quase como se estivessem com medo de alguma coisa e fugissem dela. Se fosse esse o caso, faria sentido que estivessem comendo uns aos outros, em vez das maçãs. Uma vez consumidas as maçãs, os mortos-vivos ficavam com fome enquanto vivessem. Não conseguir comer mais maçãs poderia tê-los deixado loucos. Como resultado, eles decidiram comer a segunda melhor coisa, aquele que havia comido as maçãs. Mesmo assim, Ashton não estava convencido por sua própria teoria. Ou talvez fosse porque não queria pensar que alguém mais forte do que todos os outros estava acampando ao redor da árvore. Se o que Ursa dissera sobre as maçãs fosse verdade, e houvesse uma criatura vivendo perto da árvore, faria muito sentido que Ashton estivesse sentindo duas fontes de aura mortal em vez de uma. Depois de comer milhares de maçãs, o desgraçado se sentiria como se estivesse usando esteroides ou algo assim. Está ficando mais escuro agora. Pensei que o musgo cobriria a caverna inteira, não apenas as partes rasas. Ashton murmurou antes de revelar o cristal de serafim mais uma vez para iluminar o caminho. Agora está melhor. Eu também acho estranho. É quase como se alguém tivesse se livrado deles. Tome cuidado de agora em diante. Ashton assentiu e usou a luz do cristal de serafim para guiá-lo mais a fundo. Mais adiante, havia um único caminho. Sua trilha sinuosa passava por algumas salas. À primeira vista, parecia que alguém devia ter vivido naqueles aposentos há muito tempo, porque agora tudo havia sido consumido pelo tempo. O chão estava coberto de ossos e sangue seco há muito tempo, que agora se fundiam com o chão. A mesma história se repetia em todos os outros cômodos. Além disso, havia centenas de marcas de garras visíveis e algumas correntes de metal em cada cômodo. Alguém devia ter sido acorrentado ali, mas por quê? Quanto mais Ashton se aprofundava na caverna, mais perturbadoras as coisas se tornavam. Havia sinais claros de algum tipo de civilização ali, de máquinas e utensílios há muito consumidos pela natureza e pelo tempo a esqueletos acorrentados, cujos membros se estendiam na direção das portas perdidas, como se gritassem por socorro. No início, era apenas uma zona de teste, mas agora, havia se tornado algo muito mais hediondo e problemático. Antes que você me pergunte, eu não tenho ideia do que é isso. Parece que a sua espécie escondeu segredos de si mesma, porque é surpreendente que nem você soubesse de tudo isso. É um pouco estranho, não acha? Ashton zombou. Quer saber a minha opinião sobre isso? Astaroth não respondeu, mas Ashton continuou mesmo assim. Isto era algum tipo de prisão. O fato de Ursa ter sido enviado para cá não uma, mas duas vezes, e a presença da Hidra tornam tudo ainda mais crível. Astaroth permaneceu em silêncio. Ele não tinha tanta certeza sobre o comentário de Ashton, mas o que ele disse fazia mais sentido do que qualquer outra coisa. Sem mencionar que o tipo de elos de corrente que havia sido usado era certamente semelhante ao que os Shirans usavam há muito tempo. Além disso, considerando o fato de que os Shiran criaram o planeta do zero usando tecnologia precursora, não era possível que uma civilização secreta estivesse vivendo sob as rochas sem que eles percebessem. Ao refletir sobre isso, ele percebeu que centenas de criaturas, como a Hidra e a Ursa, estavam aprisionadas no planeta. Então, de certa forma, Euforia sempre foi mais uma prisão do que um centro de treinamento. Não pode ser. Isso? O que foi agora? Não matamos todos os precursores, pois precisávamos de ajuda para entender a tecnologia deles. Sempre achei um pouco estranho eles terem concordado em nos ensinar, principalmente depois do que fizemos com eles. Mas agora faz sentido. Astaroth não disse o óbvio, mas Ashton entendeu o significado oculto por trás de suas palavras. Essas celas de prisão deviam ter abrigado os precursores capturados. Agora fazia sentido porque tantos ossos ali se pareciam tanto com ossos humanos, embora nenhum humano jamais tivesse pisado dentro da caverna ou em qualquer lugar próximo a ela. Eram essas celas que torturavam os precursores até que se comprometessem a revelar os segredos por trás de suas tecnologias. Quanto mais Ashton descobria sobre os Shirans, mais ele os detestava. Por favor, não me deixe usar Rafael agora, disse Ashton entre dentes. Se ouvir algum Shiran, juro que vou despedaçá-lo e fazer esses mortos-vivos se banquetearem com ele. Astaroth permaneceu em silêncio. A revelação também foi demais para ele. No entanto, antes que pudessem discutir o assunto mais a fundo, ouviram um rugido. O som se aproximava cada vez mais. Ashton saiu correndo do quarto imediatamente. Ele não queria ficar preso dentro de um quarto minúsculo por nenhum motivo. No entanto, quando colocou o pé para fora da porta, viu algo pelo canto do olho. Algo gigantesco parado ao lado da porta. Ashton havia encontrado o que procurava. As duas auras mortais que ele sentirá estavam à sua frente. Uma criatura morta-viva diferente de tudo que ele já vira antes e a árvore estavam no topo dela. Capítulo 333. Demomot 3. A criatura e Ashton se encararam, mas as emoções que sentiam eram completamente diferentes. Enquanto os olhos de Ashton demonstravam choque e perplexidade, os da criatura permaneciam indiferentes, como se estivessem vendo uma mosca. Em outras palavras, a criatura nem sequer via Ashton como uma ameaça. Ashton deveria ter ficado feliz por a criatura morta-viva não ter atacado ele instantaneamente. Em vez disso, ficou um pouco surpreso por a criatura ter se recusado a sequer reconhecer sua presença. Não era possível que a criatura não o tivesse visto. Afinal, o cristal de serafim ainda estava em chamas, e suas chamas azul escuras únicas eram difíceis demais para não serem notadas. Eu não gosto nada dessa sensação. Ashton cerrou os dentes. Ele estava sendo menosprezado. Por mais frustrante que isso deixasse, ele mantinha a calma. Se a criatura não o tivesse notado ou reconhecido, seria mais fácil para Ashton derrubá-la.
O morto-vivo tinha uma estrutura humanoide igual aos outros, mas parecia diferente ao mesmo tempo. Era facilmente 2 vezes maior que Ashton, tanto em altura quanto em área, e ao contrário dos outros mortos-vivos que Ashton havia encontrado até então, tinha uma estrutura exoesquelética rígida cobrindo a metade esquerda do corpo. Tinha um antebraço que havia sido transformado em uma estrutura semelhante a um escudo, tão grande e largo quanto Ashton. Em contraste, o outro lado do morto-vivo era feito inteiramente de carne, com os ligamentos e músculos expostos. A única exceção eram os dedos. Tinha 4 dedos ossudos e afiados como navalhas, com cerca de 60 centímetros de comprimento. Sem mencionar que seus pés tinham uma estrutura semelhante à de um coelho, mas eram anormalmente grandes. A característica mais repugnante, no entanto, eram os múltiplos espinhos que se projetavam de suas costas como um cacto. Quanto à árvore, ela estava presa em seus ombros. A criatura havia se tornado uma só com a árvore, ou talvez fosse o contrário. No momento em que Ashton olhou para o rosto do morto-vivo, percebeu por que ele estava preso à árvore. A criatura não tinha boca. Tecnicamente não tinha rosto, apenas 2 olhos, sem nariz, boca ou qualquer outra característica facial visível. Assim, talvez, ao se unir à árvore, a criatura conseguisse se alimentar dela? Ashton não tinha certeza, mas poderia ter sido possível, já que não havia outra maneira de a criatura se alimentar da árvore, já que ela não tinha boca nem nada. Isso é, uma baita mutação. O que é essa coisa? Não há registros de tal criatura. Esta é a primeira vez que alguém encontra a espécie. Você sabe o que isso significa, não sabe? Você quer estudar essa merda feia, não é? Considere isso um presente de Dia dos Namorados antecipado para mim. Nada de homossexuais. A essa altura, a criatura parecia estar entediada com a disputa de olhares e se afastou. Ashton viu sua chance e a aproveitou. Correu o mais rápido que pôde antes de socar a cabeça do morto-vivo com os 2 punhos. O impacto foi bastante poderoso, pois a criatura gigantesca foi forçada a dar alguns passos para trás para se equilibrar. Ashton não se importava se o morto-vivo queria lutar com ele ou não. Ele tinha que matá-lo, independentemente de a criatura lutar ou não. Eca! Ashton recuou imediatamente, apertando as mãos. Bater na cabeça da criatura talvez não tivesse sido a ideia mais brilhante. No momento em que seus punhos colidiram com a cabeça, um líquido suspeito vazou do ferimento, cobrindo o braço de Ashton. O líquido pegajoso espalhou-se rapidamente por seu braço, como se estivesse tentando devorá-lo por inteiro. Ashton rapidamente usou as chamas para se livrar da substância. Mas quando fez isso, o morto-vivo já estava de volta onde estava antes de Ashton atingi-lo. Quanto ao local atingido por Ashton, o local já estava curado. Seu ataque não teve nenhum efeito duradouro na criatura. Este poder de cura excede em muito aqueles que você enfrentou até agora. Eu sei. Se eu pudesse usar o agravante, isso não teria sido um problema. Ashton pensou, devo ativar os genes de lobisomem e correr o risco? Não acho que seja forte o suficiente para derrotá-lo apenas com meus genes de morto-vivo. Eu sugeriria manter essa estratégia como último recurso. Não sabemos como você reagirá quando seus genes vivos entrarem em contato com a árvore. Ashton assentiu. Astaroth estava certo. Dizia-se que a árvore subjugava qualquer ser vivo que se aproximasse. Eles não podiam arriscar que ele perdesse o controle sobre si mesmo daquele jeito. Preciso descobrir qual é a fraqueza dele primeiro. Nome, Atlas. Espécie, zumbi ativo desconhecido, falecido. Status, Bemomoth. Classe, absorvente de mortos-vivos. Título, governante do domínio, o invicto. Idade, desconhecido. Gênero, nenhum, anteriormente masculino. Grau, nível C, a evolução não é mais possível a partir de métodos convencionais. Afiliação, nenhuma. Nível, 99, recomenda-se cautela. Estatísticas, pontos de vida, 60.000, 60.000. Mana, nenhum. Dano, 154. Armadura, 269. Furtividade, 90. Resistência, 420. Agilidade, 23. Inteligência, 32. Natureza, indiferente. Hostil, assertivo. Habilidades, muro de obsidiana, reduz todos os tipos de dano, exceto dano verdadeiro, em 70%. Moscou, pode recuperar 2,5% pontos de vida, segundo ao ser atacado, ao custo de uma redução permanente de 5 pontos de resistência segundo. Absorção, pode recuperar até 20% da resistência perdida causando dano a seres vivos ou mortos-vivos. Divindade, além disso, a resistência absorvida pode ser usada para causar dano aumentado com base no pontos de vida do usuário. Causa 10, mais 3% do pontos de vida máximo do usuário, como dano real aos inimigos ao redor a cada 2 segundos. Não é difícil derrotá-lo, mas essas habilidades malditas estão deixando-o muito resistente. Ashton expressou sua frustração. Ele é como um saco de pancadas feito para forçar os atacantes a desistirem. Ainda bem que eu também tenho meu próprio saco de pancadas para aguentar os golpes. O Golias de Osso foi invocado. Capítulo 334. Bemomoth 4. Todos os ossos espalhados pela caverna estavam cumprindo sua função. Em instantes, o Golias de Osso elevou-se sobre o Bemomoth. Ao contrário de Ashton, Atlas e o Bemomoth não ignoraram o Golias e imediatamente atacaram a fera esquelética. Sério? Tamanho é a única coisa que intimida esse filho da mãe? Ashton balançou a cabeça. Solte seu Kraken. Ele sem dúvida ficará com medo disso. Ashton ignorou os comentários de Astaroth e pulou nas costas de Atlas para tentar cortar a árvore enquanto este se concentrava no Golias. Com um golpe, Balmon ficou preso nas profundezas da árvore. Mas assim como o gigante, o corte sarou assim que Ashton sacou a espada para golpear novamente.
Mesmo depois de mortos, sua vitalidade era mais potente do que a da maioria dos seres vivos. Sem mencionar aquela redução absurda de dano. Mesmo que Ashton ativasse todos os seus genes, ele poderia não ser capaz de derrubar a árvore de uma só vez. Tique, preciso bolar outro plano. Ashton resmungou enquanto dava um pulo para trás. Tem que ter um jeito de acabar com a regeneração desse desgraçado. Se não conseguirmos, a coisa vai ficar bem complicada. Você tem duas opções. Ou você miraculosamente consegue matar a fera e a árvore com um único golpe. Ou, deixa pra lá, esqueci que o subespaço do Rafael está ocupado com aquele desgraçado. Droga! Rafael teria sido o contra-ataque perfeito para o Bemomote. Assim como Rafael havia reduzido pontos de vida de Beelzebub para 1% instantaneamente, ele poderia fazer o mesmo com o Bemomote. Isso teria facilitado muito a vida de Ashton. Infelizmente, apenas um ser pode ser mantido dentro do subespaço de Rafael, e como eles não planejavam matar Beelzebub tão cedo, Ashton não poderia jogar Atlas no subespaço e se livrar dele lá. Você ouviu isso? Tem alguma coisa vindo aí. Enquanto o gigante era mantido ocupado pelo Golias, Ashton se virou e viu que as paredes da caverna tremiam. Uma horda de mortos-vivos vinha em sua direção. A árvore devia ter feito algo para atrair todos que haviam consumido seu fruto. Devia ser algum tipo de medida de precaução para garantir sua sobrevivência. Esses desgraçados. Eles tinham tanto medo de morar aqui, mas olha só eles agora. Ashton deu um sorriso irônico. Por mim, tudo bem. Você não é o único que consegue convocar um exército. Ah, tudo bem, faça isso. Não é como se eu pudesse te impedir ou algo assim. Obrigado. De repente, um portal se abriu atrás dele, e dele saíram os lobos espectrais. Eles podiam não ter força suficiente para matar os mortos-vivos, mas o contrário também era verdade. Contanto que os lobos conseguissem manter os mortos-vivos ocupados, Ashton seria capaz de lidar com a árvore junto com os mortos-vivos. Os lobos causaram uma debandada, destruindo os mortos-vivos repetidamente. Não importava quantas vezes eles se curassem ou mordessem os mortos-vivos não conseguiam detê-los e logo foram subjugados pelos lobos. Ashton havia criado uma parede impenetrável. Por mais que os mortos-vivos tentassem, não conseguiam chegar perto da árvore nem dele. Se a árvore fosse um ser senciente, suas frustrações teriam sido de outro nível. Afinal, ela deveria ser a governante invicta da zona de prova, e ainda assim Ashton estava decidido a fazer dela uma vadia. Um som explosivo repentino desviou a atenção de Ashton. O Golias tinha acabado de derrubar o gigante. Era estranho, o gigante de ossos não deveria ser tão forte. A única razão pela qual Ashton o invocou foi para aguentar os socos que lhe eram lançados. No entanto, o Golias estava se segurando contra o gigante. Como ele é tão forte? É por causa dos ossos? Pode ser possível. Como havia muitos ossos do precursor espalhados por aí, o Golias poderia ter recebido algum tipo de reforço. Assistir à luta de Golias contra o Bemomote inflamou a vontade de lutar de Ashton. Ele não ia deixar seus bichinhos roubarem a cena. Mais uma vez pulou nas costas do Bemomote, querendo cortar a árvore de uma vez por todas. Mas ao contrário da última vez, não cometeu o mesmo erro. Eu queria fazer isso há tanto tempo. Ashton murmurou animadamente antes de cobrir Balmon com as chamas de Serafim. Balmon está absorvendo o fogo do inferno do cristal de Serafim. E absorção bem-sucedida. Balmon obteve o elemento fogo. Assim que essas notificações apareceram, Balmon foi cercado por chamas negras. Ashton não tinha certeza do que aconteceria antes de fazer o que fez, mas ficou encantado com o resultado. Balmon havia aprendido uma nova habilidade, exatamente como Ashton esperava. Ao mesmo tempo, Golias bateu com o cotovelo na cabeça do gigante, fazendo-o desabar. A criatura tentou o máximo que pôde se levantar, mas Golias continuou batendo em seu rosto. Começava a sentir como se Golias tivesse algum tipo de ressentimento contra o gigante morto-vivo. Fosse o que fosse, Ashton estava feliz da vida, porque Golias estava facilitando seu trabalho. Mais uma vez, ele cravou Balmon direto na árvore. Embora sua força ainda não fosse suficiente para cortá-la com um único golpe, as chamas lhe deram tempo suficiente para atingi-la novamente antes que a árvore pudesse se curar. O processo se repetiu várias vezes até que a árvore estivesse à beira da quebra. Ashton sentiu que o teste tinha ficado fácil demais com o passar do tempo. Ele não estava reclamando, mas não conseguia evitar que um pensamento estranho lhe surgisse na cabeça. Uma sensação incômoda de que destruir a árvore não seria o fim do teste. Guarde esses pensamentos no lixo, onde eles pertencem, e continue mastigando essa porcaria. Certo. Ashton balançou a cabeça e concentrou toda a sua força no último golpe. A árvore caiu, ao mesmo tempo que o gigante. Junto com eles, o restante dos mortos-vivos também desabou. O julgamento havia terminado. Tem alguma coisa errada. Ashton não comemorou nem por um segundo. A confirmação ainda não apareceu. O julgamento ainda está acontecendo. Iniciando a segunda fase do julgamento. Objetivo: recuperar o equipamento perdido do ceifador do Bemomote evoluído. Capítulo 335. Bemomote 5. Ashton encontrou a resposta para a pergunta que o atormentava. O ceifador, quem quer que fosse, era o responsável por toda aquela confusão. O ceifador provavelmente fez experiências com a árvore, transformando-a na ameaça que ela era. Ou foi esse o caso, ou ele morreu tentando completar a prova e a árvore o absorveu, ou algo assim. Assim que a notificação apareceu, uma névoa negra envolveu tudo à vista. A visão de Ashton estava comprometida, mas ele podia sentir a morte ressurgindo. Os mortos-vivos estavam de pé novamente junto com o gigante. Tão irritante.
Ashton exclamou enquanto usava controle elemental do vento para dissipar a névoa. Demorou alguns segundos até que ele finalmente conseguisse sair da área, só para ver que o gigante estava de costas para ele. No entanto, Ashton não se preocupou muito com a criatura e em vez disso começou a procurar a árvore, imaginando que ela pudesse conter o equipamento do ceifador. Infelizmente não o encontrou em lugar nenhum. Tinha desaparecido no ar, ou alguém o fizera desaparecer. Mas com a árvore desaparecida, só uma coisa poderia ter o equipamento do ceifador, o Bemomoth. A criatura ainda estava de costas para Ashton. Este viu isso como uma oportunidade de ouro para encerrar o julgamento de uma vez por todas. Não posso perder esse tempo. Ashton gritou enquanto se preparava para avançar em direção ao Bemomoth com Balmon nas mãos, pronto para decepar a cabeça do morto-vivo. Mas antes que pudesse se mover, o Bemomoth soltou um grito de gelar o sangue. Arg! Ashton caiu de joelhos enquanto tapava os ouvidos. A dor não era insuportável, mas por algum motivo ele não conseguia pensar com clareza. O lamento agudo parecia como se alguém estivesse arranhando seu crânio com uma escova de metal. Pode não ter sido doloroso devido à sua resistência à dor, mas Ashton sentiu que poderia perder a razão a qualquer momento. Ele não foi o único a sofrer com esse ataque repentino. Os lobos, assim como os mortos-vivos, também estavam passando por momentos difíceis. Era como se o Bemomoth não se importasse com ninguém nem com nada além de si mesmo. O que era verdade, afinal, a árvore podia ter algum controle sobre os outros mortos-vivos. Mas o Bemomoth não. Enquanto isso, o sangue escorria das narinas e ouvidos de Ashton enquanto ele se forçava a se levantar. Ele até conseguiu abrir os olhos, mas a visão estava turva. Ele mal conseguia distinguir as coisas ao redor, mas era só isso. De repente, o lamento parou. Ashton sentiu-se aliviado por um segundo. Mas se o lamento tivesse parado, isso significava que o Bemomoth estava prestes a atacá-lo. Ele rapidamente equipou a armadura da Hidra antes de abrir os olhos, mas não conseguiu encontrar o gigante morto-vivo em lugar nenhum. Em vez disso, descobriu um buraco enorme à sua frente. Estava escuro e Ashton não conseguia enxergar muito bem o interior do buraco, pois sua cabeça estava uma bagunça. No entanto, a julgar pelo tamanho do buraco, o gigante devia ter escapado por ele. Essa atitude fazia sentido. Afinal, por mais forte que fosse o gigante, ele devia estar ferido após ser espancado por Golias. Portanto, ele teve que recuar às pressas. Além disso, como o julgamento ainda não havia terminado, Ashton sabia o que precisava fazer, mesmo que não quisesse. Você não está planejando pular, está? Não importa o que eu diga, você não pode ser tão idiota a ponto de fazer uma coisa dessas. Você deveria enviar seu Golias, seria uma opção melhor. Ashton assentiu. Poderia facilmente ser uma armadilha também. De qualquer forma, mandar Golias para dentro teria sido a melhor opção. Afinal, não era como se Bemomoth fosse capaz de matá-lo. Acho que tenho. Antes que Ashton pudesse terminar o que estava dizendo, uma mão gigantesca rasgou o chão, investindo contra ele. Ele tentou se esquivar, mas ainda estava sob a influência do ataque anterior de Bemomoth e sua coordenação motora estava um pouco prejudicada. A mão ia esmagar sua cabeça. Mas com o canto dos olhos, Ashton viu o gigante branco correndo para impedir o ataque. Em instantes, Golias agarrou a mão e puxou Bemomoth para fora do buraco com facilidade. Golias não ia aceitar desaforo de ninguém. Como aquele maldito morto-vivo ousava ter a audácia de machucar seu mestre na frente dele? Assim que Bemomoth voltou ao chão, Golias acertou o rosto de Bemomoth com o joelho. Os chutes continuaram, e Bemomoth não pôde fazer nada além de aceitá-los, pois Golias já estava com as mãos forçando o rosto de Bemomoth para baixo. Mas Ashton sentia que algo estava errado. Os chutes de Golias eram tão explosivos quanto antes, e mesmo assim, depois de tantos golpes, Bemomoth permaneceu ali como se não estivesse ferido. Ele imediatamente correu para ajudar o gigante, mas era tarde demais. Quando Golias desferiu outro chute, Bemomoth bloqueou com os antebraços antes de se libertar das garras do oponente e dar uma cabeçada no gigante branco. Dar uma cabeçada em um esqueleto teria sido doloroso, Bemomoth estava se prejudicando mais do que ajudando. Pelo menos esse seria o resultado mais lógico. Mas algo inesperado aconteceu. Como diabos? Ashton murmurou em choque absoluto quando a cabeça de Golias se estilhaçou em pedaços assim que o golpe de Bemomoth a atingiu. Até então ninguém, exceto ele, conseguirá fazer isso. Nem mesmo Sen ou Gokun, aliás. O único que já havia dominado Golias daquela forma fora ele. Mas Ashton sabia que seus olhos não estavam lhe pregando nenhuma peça. E assim, o gigante foi derrotado de vez. Foi um feito e tanto destruir algo que foi feito para absorver uma quantidade astronômica de dano. Assim que Golias caiu, Bemomoth voltou sua atenção para Ashton. Foi a primeira vez que Ashton conseguiu dar uma boa olhada no gigante evoluído, e ele parecia muito mais feio do que antes. Suas feições faciais haviam mudado bastante. O gigante não tinha mais aqueles olhos vazios. Sua testa inteira estava coberta de bolhas e tumores que cobriam completamente seus olhos. Por outro lado, o morto-vivo tinha uma fenda semelhante a uma boca no rosto e uma língua coberta de espinhos que pendia para baixo, quase tocando o chão. E eu aqui pensando que você não poderia ficar mais feia. Ashton deu um sorriso irônico. Bem, não foi a primeira vez que me enganei. E não seria a última. Ele já sabia o quão perigoso o Bemomoth havia se tornado. No entanto, sua mente estava calma como a de um monstro. Não teria sido muito divertido se o julgamento terminasse assim de qualquer maneira. Sem mencionar que quanto mais fortes os inimigos, mais difícil era derrotá-los e mais exaltado Ashton ficava ao enfrentá-los. Este caso não era diferente. Com Balmon nas mãos, Ashton investiu contra o Bemomoth. A criatura o viu chegando e rosnou alto, antes de chicotear sua língua de aparência cruel contra ele. Ashton, porém, não se esquivou. Já estava farto. Chega de correr. Agora era hora de ou ir com tudo ou voltar para casa. Em vez disso, ele agarrou a língua e a envolveu no braço.
Parecia que centenas de seringas tentavam perfurar sua pele, mas a armadura da Hidra o impedia de se machucar. Ignorando qualquer desconforto que sentisse, Ashton puxou o morto-vivo em sua direção com uma força extraordinária. Um momento depois, os pés do gigante saíram do chão enquanto ele fazia um arco sobre Ashton antes de ser arremessado contra a horda de mortos-vivos. Devo dizer que a maneira como você esmagou a cabeça de Golias foi impressionante, mas isso não o torna mais forte do que eu. Mesmo após a evolução, o nível de Bemomoth mal ultrapassava o acumulado de Ashton. Em outras palavras, o Bemomoth podia parecer assustador, mas além da aparência, não havia mais nada a temer. Mas Ashton ainda não tinha terminado. A língua ainda estava enrolada em suas mãos, então ele fez o que qualquer pessoa sensata faria, cortou-a com um golpe de lâmina. Bemomoth gritou de dor, destruindo tudo ao seu redor, incluindo os mortos-vivos. Esta língua pode ser útil mais tarde. Consigo pensar em algumas coisas que posso fazer com ela. Ashton examinou a língua enquanto seu oponente estava caído. Mas posso fazer muito mais coisas com seu corpo. Bemomoth se levantou mais uma vez, devorando tudo o que conseguia. Ashton não sabia por quê, mas seu palpite era que o maldito monstro queria recuperar parte de seus pontos de vida perdidos, já que ao contrário de seus outros ferimentos, a língua não se curava. Será que os órgãos dele são seus pontos fracos? Você terá que operá-lo de qualquer maneira. Seria um desperdício não conseguir pelo menos uma de suas habilidades. Além disso, o desgraçado provavelmente já tinha digerido o que quer que fosse aquele equipamento, então você terá que destruí-lo de qualquer maneira. Ashton balançou Balmon em antecipação. Quem quer uma sopa gigante? Capítulo 336. Diretor. Ashton correu para terminar a luta, mas assim que deu um passo, tudo congelou. Os mortos-vivos, os lobos, o ar, tudo. Ele ainda estava ciente do que o cercava, mas não conseguia se mover um centímetro nem nada mais. Era como se alguém tivesse parado o próprio tempo. O que está acontecendo? Ashton perguntou a Astaroth, mas não houve resposta. Droga! Ashton não gostou do que estava acontecendo. Até Astaroth estava congelado. Mas ao contrário do que ele pensava, nem tudo estava congelado. Pelo canto do olho, Ashton viu o Bemomoth vindo em sua direção. Poderia ser uma das habilidades dos mortos-vivos, mas para ser sincero, Ashton estava concentrado demais no Bemomoth para sequer pensar em outra coisa. Ele estava indefeso e o gigante poderia acabar com ele com um único golpe, se quisesse. Mas não parecia que a criatura planejava acabar com ele tão cedo. Você, humano. Uma voz ecoou nos ouvidos de Ashton. Você é humano, mas é diferente. 2 almas, um corpo. Não como, você deveria ser. Por um momento, Ashton pensou que estava ficando louco. Mas o que ouviu era verdade. O gigante falava com ele enquanto se aproximava lentamente. O que você quer dizer? Você foi criado para incorporar os precursores. O gigante sibilou enquanto caminhava ao redor de Ashton. Sua sede de poder o corrompeu. Você não é mais o sucessor deles. Ashton não conseguia entender o que o desgraçado estava dizendo. Aliás, por que diabos ele estava falando? Ele poderia ter matado Ashton facilmente, considerando seu estado de paralisação temporal. E ainda assim parecia que o Bemomoth estava mais interessado em conversar com ele. O que você sabe sobre os precursores e quem diabos é você? Bemomoth não respondeu, mas continuou farejando Ashton. Embora não tivesse mais olhos para ver, Bemomoth ainda conseguia sentir um humano. Era quase como se estivesse procurando por algo dentro de Ashton. Quem sou eu? Faz tanto tempo que ninguém me pergunta isso. Deixe-me mostrar. Em vez disso, o gigante bateu na testa de Ashton com seus dedos pontudos e tudo ficou escuro. Depois do que pareceu uma eternidade, Ashton finalmente abriu os olhos, apenas para perceber que estava em um lugar completamente diferente. Onde estou? Ashton queria falar, mas nenhuma voz saiu de sua boca. Ele olhou para baixo e a visão o surpreendeu. Ele conseguia enxergar através de si mesmo, como se fosse um fantasma ou algo assim. O que está acontecendo? Astaroth, você está aí? Sem resposta. Ótimo, parece que já estou morto. Sem mais nada para fazer, Ashton decidiu dar uma olhada ao redor e ver se conseguia encontrar uma saída daquele estado de sonho. Ele andou um pouco antes de finalmente se dar conta. O lugar lhe parecia familiar, pois era a mesma caverna em que estivera momentos antes. Será que viajei no tempo ou algo assim? Ao contrário de antes, este lugar parece bem conservado. Os corredores estavam mais limpos do que Ashton se lembrava e o mais importante, não havia mortos-vivos. Que diabos, parecia que não havia ninguém dentro da caverna, só ele. Isso até Ashton ouvir uma voz à frente. Que diabos está acontecendo aqui? Ashton estava tendo dificuldade em acreditar no que via. Havia Shirans por todo lado. Para onde quer que ele pudesse ver, havia Shirans. Além disso, havia Shirans de cores diferentes. Nenhum deles tinha a pele dourada de Beelzebub. Isso fez Ashton se perguntar se era algum tipo de classificação baseada na cor da pele ou não. Aqueles com pele mais clara têm armaduras decorativas inúteis, mas aqueles com tons mais escuros têm armas e armaduras melhores. Talvez os mais claros tenham poderes mais autoritários, mas menos experiência em combate? Ou será outra coisa? Com certeza perguntarei a Astaroth sobre isso se algum dia eu sair daqui inteiro. O tom de pele não era a única coisa diferente. As asas também eram diferentes. Nem todos tinham asas brancas de anjo. Alguns eram mais feios que os outros, mas por algum motivo os mais claros tinham asas mal cuidadas, o que era diferente do que Ashton esperava. Entretanto, antes que ele pudesse analisar melhor o ambiente, uma conversa desviou sua atenção. Parece que eu consigo ouvi-los, afinal. Mas por que só consigo ouvir uma certa pessoa falar? Todos ao redor dele mexiam os lábios como se estivessem conversando. No entanto, Ashton só conseguia manter uma conversa dessas. Pensando que poderia ser uma pista para tirá-lo dali, foi até lá para ouvi-los. Torvak, ouvi dizer que você foi promovido a diretor da prisão? Perguntou um dos Shirans mais espertos, animado. Haha, sim.
Acabei de receber a notícia. Um Sheeran de pele escura, vestindo uma armadura azul celeste, sorriu. Promoção merecida, meu amigo. Se tem alguém que consegue fazer esses antepassados de merda falarem, é você. Ninguém consegue torturar os precursores como você. Porra, é uma prisão, exatamente como eu esperava. O homem de armadura apenas sorriu fracamente em resposta. Logo o Sheeran, de pele mais clara, deixou o guarda sozinho. Foi então que Ashton viu algo estranho. O diretor cerrou as mãos com força, como se estivesse enfurecido, mas sorriu enquanto o colega o parabenizava. Havia algo de estranho nele. Ashton decidiu segui-lo enquanto o diretor entrava em uma das muitas celas da prisão. Que diabos? Ashton arregalou os olhos ao ver quem estava dentro da cela. Um humano. Um humano comum. Embora Ashton não soubesse em que época havia viajado para o passado, tinha certeza de que tudo isso acontecia enquanto os humanos na Terra aprendiam a fazer armas com pedras. Não fazia sentido algum haver um prisioneiro humano ali. Mas e se o homem lá dentro não fosse humano? Enquanto Ashton computava o que estava acontecendo ali, o Sheeran entrou na câmara e mexeu no interruptor ao lado da parede. No instante seguinte, a algema que prendia o homem no teto desapareceu. No entanto, em vez de cair e bater o rosto, o homem pousou suavemente no chão. Ashton queria saber quem era o homem, mas por algum motivo o rosto estava borrado, quase como se alguém o tivesse esquecido. O senhor se saiu bem, senhor diretor. O homem disse enquanto o diretor se ajoelhava diante dele. Espero que não esteja pensando duas vezes antes de fazer o necessário. Ele não, meu senhor. Ao contrário do meu povo, eu jamais trairei os precursores. O guardião respondeu, mas parecia que estava com mais medo do homem do que de qualquer outra coisa. Precursores? Espera. Eu sabia que os precursores eram parecidos com os humanos, mas nunca imaginei que fossem tão parecidos. Infelizmente, você teve que tirar a vida dos meus irmãos para conseguir o que fez. O precursor respondeu enquanto acariciava gentilmente os cabelos do guardião. Não guardo rancor de você, minha criança. Como alguém da minha estatura pode guardar rancor de uma criatura insignificante como você? De repente, o diretor cerrou os dentes. O precursor estava claramente fazendo algo com ele, mas o Sheeran não reagiu. Ou ele estava fraco demais para fazer isso, ou simplesmente não queria. Era um mistério para Ashton. No entanto, o que ele percebeu foi que os precursores não eram tão misericordiosos quanto ele fora levado a crer. A julgar pelo medo que o Sheeran sentia do homem, Ashton não tinha dúvidas de que o precursor devia ter mostrado ao Sheeran um pouco de seus poderes. Minhas desculpas, grande senhor. O Sheeran murmurou, juro que pagarei pelo pecado de decapitar sua família. Não tenho dúvidas de que sim, e temo que sim com muita veemência. O precursor soltou o guardião e lhe deu as costas. Prepare-se o mais rápido possível. A tolice de nós dois já causou estragos na galáxia. Ele continuou, graças à insolência da sua espécie, não há mais ordem, só caos. Preciso retornar ao mundo-mãe e fazer um relatório ao Elon acima de tudo? Você me entende, não é? Atlas? O Sheeran não ousou dizer uma palavra. Simplesmente continuou ajoelhado, observando os próprios pés enquanto gotas de suor deixavam marcas no chão. Atlas? Onde é que eu já ouvi esse nome antes? Espera, a simples menção de um nome bastou para Ashton juntar as peças. Sua consciência não havia viajado de volta ao passado como ele pensava. Ele estava simplesmente revivendo as memórias do guardião. O guardião que seria conhecido como Bemomoth no futuro. No momento seguinte, o cenário mudou. Tudo estava em chamas, e por onde Ashton conseguia enxergar, só via cadáveres, tanto de Sheerans quanto de precursores. Sirenes soavam loucamente e no meio de tudo isso, estava Atlas de joelhos. Em suas mãos havia uma foice. Ashton imediatamente sentiu a aura familiar de morte que a envolvia. Devia ser o equipamento sobre o qual a notificação o informava. O que diabos aconteceu aqui? Você me enganou. Você tirou tudo de mim. Ele gritou a plenos pulmões. Ainda não acabou. Você me ouviu. Ainda não acabou, seu precursor de merda. Eu vou me vingar de você. Com a mesma foice com que você matou minha família. Vou viver até o dia em que matar todos vocês, seus desgraçados, e qualquer pessoa relacionada a vocês. Essas foram as últimas palavras que Ashton ouviu antes que a escuridão tomasse conta de sua visão novamente. Mas desta vez, ele estava de volta ao ponto de partida. De volta à caverna. Só que desta vez, o espaço não estava mais congelado. Agora, você sabe, porque eu vou matar você. O Bemomoth rugiu quando a foice de antes se materializou em suas mãos. Morra. Capítulo 337. Foice 1. De volta ao mundo exterior, mais de um dia já havia se passado desde que Ashton se dirigia para passar no segundo teste. Desde então não houve mais notícias sobre ele. Como resultado, a gerência considerou que se tratava de mais uma perda e estava prestes a marcá-lo como desaparecido em combate. Tecnicamente, ele foi presumido como morto em combate, mas como ninguém seria capaz de recuperar seu corpo da zona de testes, eles só puderam marcá-lo como desaparecido. Isso era comum em Euforia. Pessoas que passavam por provas difíceis presumiam que seriam capazes de completá-las e seguir adiante com ousadia, apenas para encontrar o desespero do outro lado, pois morriam ou desapareciam. Só porque alguém consegue passar em uma prova, não significa que será capaz de concluí-la. Conseguir uma prova difícil significa apenas que a pessoa tinha potencial para concluí-la. Se levaria uma ou centenas de tentativas, dependia do candidato. A direção sempre se certificou de que os examinandos ou participantes estivessem cientes do risco, mas eles frequentemente ignoravam as diretrizes e faziam o que bem entendiam, resultando na perda de suas vidas. O caso de Ashton estava prestes a ser marcado como um desses incidentes infelizes. Uma vez que uma pessoa fosse marcada como desaparecida, as pulseiras fornecidas a ela deixariam de funcionar, o que significaria:
Mesmo que conseguisse vencer o teste, não conseguiria usar o portal de retorno para voltar. Isso porque o portal só conseguia reconhecer a pulseira, e não a pessoa que a usava. Em outras palavras, toda ajuda que pudesse receber da pulseira cessaria. Algo assim estava prestes a acontecer com Ashton, simplesmente com base em uma suposição. A gerência teve que fazer isso porque estava com preguiça de investir na criação de novas pulseiras junto com novas IAs básicas. Em vez disso, eles simplesmente conectaram a inteligência artificial antiga a uma pulseira antes de atribuí-la a uma nova pessoa. A simples fabricação das pulseiras era fácil e barata, mas fabricar novas IAs era caro e demorado, e tempo era algo que a administração não tinha, já que milhares de novos candidatos entravam no teste todos os dias. Eles simplesmente não conseguiriam atender a demanda se começassem a fabricar novas IAs. Tudo isso foi explicado a Ana e às gêmeas, mas elas não aceitaram. Ana sentia que Ashton estava vivo, pois era seu companheiro. Ela explicou isso à recepcionista que supostamente estava lidando com o assunto com o máximo cuidado, mas ele se recusou a ouvi-las. Por que você não entende? Nossas vidas estão ligadas. Se algo acontecesse com ele, eu saberia imediatamente. Ana gritou para o recepcionista, que suspirava o mais alto que podia. Olha, senhora, nós temos uma política. Sem contato por 24 horas significa que a pessoa desapareceu. Não podemos continuar desperdiçando nossos recursos com cada idiota fraco. Ele mal disse isso quando Ana o agarrou pelo pescoço e o levantou sem esforço do assento. A pessoa parecia aterrorizada ao extremo, nem tentou revidar. Bem, mesmo que tivesse tentado, havia mais 2 mulheres com suas espadas em punho que o teriam despedaçado. Infelizmente para as moças, o local estava cheio de guardas, que imediatamente correram para impedir que as moças causassem confusão. Os soldados já tinham ouvido a história do que aconteceu com a força especial da senhora Ortiga algumas noites antes. Portanto, eles não queriam mexer com elas inicialmente e ficaram um pouco hesitantes antes de agir contra a súcubo. Mas não era como se pudessem se esquivar do seu dever, principalmente com tanta gente os observando. Eles já tinham virado piada depois do que aquele chamado Ashton fez com o terceiro monarca. Se quisessem preservar qualquer resquício de autoridade que tivessem, precisavam dar o exemplo às mulheres para garantir que ninguém mais sequer pensasse em causar confusão, nem mesmo as mais fortes. Abaixem o homem e rendam-se, gritou o capitão da força. Não obedecer resultará em uma dolorosa experiência de aprendizado para vocês e em uma sessão de entretenimento para nós. A dor também pode ser divertida, você não acha, Leon? Quem diabos? Lady Ortiga, como posso ajudá-la? O tom do capitão mudou instantaneamente quando ele viu Ortiga e seus guardas junto com Leon. Não é da sua conta, capitão. Leve seus homens para uma patrulha enquanto eu cuido dos meus negócios aqui. Ortiga respondeu sem nem mesmo lançar um olhar para o homem. Meus homens assumirão suas tarefas até que eu cumpra o que vim fazer aqui. Mas minha senhora, tenho certeza de que a senhora sabe que os guardas não podem deixar suas posições designa. O capitão tentou argumentar, mas imediatamente recebeu um tapa verbal no rosto de Leon. Sou seu comandante, posso fazer ou quebrar quantas regras eu quiser. Ou você segue as ordens da senhora Ortiga, ou eu o colocarei em algum lugar onde você e seus soldados implorarão para que eu o mate. É isso que você quer? Sinceramente, Leon não dava a mínima para o que aconteceu com aquele desgraçado chamado Ashton. No entanto, como Ortiga ainda desconfiava dele, foi forçado a bancar o mocinho. Ele não, senhor. Você ouviu as ordens. Vamos. O capitão saudou Leon e saiu correndo do local como se estivessem em chamas. Assim que tudo terminou, Ortiga colocou a mão nos ombros de Ana. Machucá-lo não faria seu homem gozar mais rápido. Ela sussurrou no ouvido de Ana. Por que você não me deixa lidar com essa bagunça, hein? O homem dela? As gêmeas se entreolharam com olhares confusos. Mas logo entenderam o que Ortiga queria dizer. Irina estava visivelmente confusa e chateada, mas Verina sorriu antes de cutucá-la. Sendo a mais madura entre as duas, Verina sabia que não era hora de discutir tal assunto e silenciou Irina enquanto Ana soltava a recepcionista. Assim que os pés do recepcionista tocaram o chão, ele estava pronto para se vingar. Como alguém de uma civilização inferior ousa tocá-lo sem sua permissão? Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Lady Ortiga o interrompeu. A Henriksha, é mesmo? Ela disse enquanto olhava para o crachá do homem. Minha senhora, que prazer devo ter você aqui. Riksha fingiu o sorriso mais sincero que pôde. Tem a ver com o homem que você tanto pretende prejudicar, respondeu Ortiga com uma cara séria. Eu não entendo o que a senhora está dizendo. Riksha estava claramente perturbado. Como esperado, ele estava escondendo algo. Por que eu faria algo assim com uma participante que eu nunca vi antes? Preciso explicar para você? Dei a Ashton Fenrir uma tarefa especial para cumprir dentro da zona de teste. É por isso que a pulseira dele está estranha. Ortiga respondeu. Até que ele termine o teste, ninguém tem permissão para puxar o gatilho. Entendido? Não tenho certeza se consigo. Corrija-me se eu estiver errado, mas a regra do abandono nunca foi aplicada com tanto rigor. Então, por que agora? As pessoas já tiveram a chance de provar seu valor antes. Algumas até passaram em um teste bem depois de uma semana do prazo estipulado. Ela continuou. Eu sei muito bem porque eu era uma delas. Então, você se importaria de me dizer por que está sendo tão persistente em desligar o aparelho depois de 24 horas? Minha senhora, não é bem assim. Precisamos dessas IAs para atribuí-los a novos. Ortiga suspirou profundamente e o homem sentiu como se sua vida estivesse chegando ao fim. Sério? Retire o registro de uma única pessoa que não seja Ashton Fenrir que queira tentar o julgamento de Ursa. Basta uma e eu deixo você marcar o Sr. Fenrir como desaparecido. O homem engoliu em seco, mas o nó na garganta demorou a desaparecer. Ele não tinha uma resposta para ela. Afinal, não era todo dia que um trabalhador humilde como ele tinha a oportunidade de presenciar uma monarca dos 6 superiores tão de perto. Quanto mais discutir com ela,
Quanto ao pedido dela, mesmo que fosse razoável, ele não poderia fazer o que ela mandava. Riksha já havia feito um acordo com Jacqueline para se livrar do homem em questão o mais rápido possível, por qualquer motivo possível. O dinheiro que ele deveria receber também havia sido transferido para sua conta. Se desistisse agora, Jacqueline não hesitaria em nada e seus lacaios o eliminariam definitivamente. A escolha teria sido simples se fosse outra pessoa que não Lady Ortiga o impedindo. Como Jacqueline ocupava o terceiro assento e Ortiga o quinto, normalmente, qualquer um apoiaria aquele com o assento mais alto. Mas com Ortiga em cena, as coisas não eram tão simples. Ela poderia ser mais fraca que Jacqueline em termos de assentos e força. No entanto, ela possuía a rede de inteligência mais forte e confiável do cinturão de Orion. Isso significava que ela tinha apoiadores fortes, e o monarca do primeiro assento era um deles. Tis, não importa o que eu faça, vou acabar colocando minha vida em perigo. O homem pensou, mas pensando bem, fazer o que a Lady Ortiga quer, seria mais benéfico. Ela pode até me proteger daquele gorila idiota. Ver o homem hesitar foi tudo que Ortiga precisou para confirmar suas suspeitas. Alguém estava por trás de todo aquele drama e ela já conseguia adivinhar quem era o culpado. Eu cuido dele mais tarde, por enquanto preciso salvar o Ashton. Tenho certeza de que ele se tornará um ser forte no futuro, e então poderei aproveitar a ajuda que lhe dei hoje. Ortiga pigarreou antes de falar. O que vai ser? Já que o Sr. Fenrir está realizando uma tarefa especial para você, acho que posso dar a ele 1 ou 2 semanas. Ninguém daria a mínima para uma pulseira perdida de qualquer maneira. Hehe. Uma onda de felicidade tomou conta das meninas, mas nenhuma delas estava tão eufórica quanto Ana. Ela estava feliz, mas imediatamente disfarçou suas emoções. Tinha certeza de que alguém como Ortiga não se esforçaria para ajudá-la sem buscar algum tipo de benefício. Obrigada. Ortiga deu ao homem seu sorriso característico antes de se virar para as garotas. Viram? Nem sempre é preciso espadas e força para se expressar. Agora, enquanto Ashton completa o teste, por que vocês, meninas, não se juntam a mim para o almoço? Não vejo por que não. Ana aceitou a oferta, não porque quisesse se aproximar de Ortiga, ou algo assim, mas porque queria saber por que Ortiga estava sendo tão prestativo. Capítulo 338. Foice 2. O olhar de Ashton estava fixo na foice e na aura estranha que a envolvia. A arma era diferente para dizer o mínimo. Mas no momento em que Atlas chamou a arma, Ashton imediatamente percebeu que a fonte da morte não era Atlas, mas a arma que ele guardava dentro de si. Ashton, só vou dizer uma vez. Aconteça o que acontecer, não deixe essa foice te atingir. Não importa se você é um necromante ou não, só não deixe que ela te atinja. Sinto que a arma é perigosa, mas há necessidade de... É só me escute uma vez. Não tenho um bom pressentimento. Se essa arma consegue matar tantos Shirans, você não tem chance contra ela. Tudo bem, você não precisa perder a cabeça desse jeito. Ashton respondeu enquanto segurava Balmon. Eu não estava planejando ser atingido por Atlas ou sua arma de qualquer maneira. Sinto seu olhar em mim, humano tolo com 2 almas. Atlas rosnou. Você nunca conseguirá me derrotar, com um corpo frágil como o seu. Ei, bafo fedorento, você poderia ficar de boca fechada enquanto lutamos, respondeu Ashton, tentando ao máximo não vomitar. Sem querer parecer rude, mas seu hálito milenar vai me matar antes que você tenha a oportunidade. Atlas cerrou os dentes ruidosamente antes de lançar um ataque contra Ashton. Ashton sentia que Atlas não era o mesmo de antes. Ele havia mudado e, para melhor, não se divertiria muito lutando contra um Shiran morto-vivo. Caramba, ele é rápido. Ashton mal conseguiu aparar o ataque, gastando apenas seus genes de morto-vivo. Mas Atlas ainda não tinha terminado. Enquanto Ashton se concentrava em bloquear a foice, Atlas soltou a arma e arrancou Ashton das pernas. Sem um ponto de apoio sólido, seria mais fácil atacar o humano, ou assim Atlas pensou. Assim que os pés de Ashton deixaram o chão, ele criou uma plataforma de vento para se estabilizar e contra-atacar. Com um único chute, Ashton encontrou seu rosto firmemente plantado no chão. Sem perder tempo, Ashton girou Balmon para cortar a cabeça de Atlas. Mas o morto-vivo Shiran exibiu sua força bruta e chutou Ashton no estômago para escapar no último segundo, criando alguma distância entre os dois. O físico dracônico converteu 50% do dano verdadeiro em dano físico e dano mágico, respectivamente. Físico dracônico reduziu o dano físico em 25%. Físico dracônico reduziu o dano mágico em 20%. Então é assim que funciona. E eu estava pensando que anularia o dano real, pensou Ashton assim que conseguiu se impedir de deslizar para trás. Mas mais importante, não consigo dominá-lo usando a força. Tis, é uma pena que os lobos já estejam ocupados. Atlas se levantou e parecia agitado. Ashton não sabia ao certo por que ele estava se comportando daquela forma, mas se tivesse que chutar, a reação de Atlas foi resultado da perda de pontos de vida. Mesmo que Ashton tenha perdido mais pontos de vida com o ataque. Acho que ele não gosta nem um pouco de ser atingido. Patético. Atlas gritou enquanto arranhava o rosto com as garras. Patético idiota fraco. Você é muito fraco. Você nem é tão forte quanto os Shirans. Patético fraco. Ser atingido por você é humilhante. Ei, você não está exagerando um pouco agora? Quando o dia começou, Ashton nunca imaginou que um morto-vivo desgraçado o chamaria de fraco. No entanto, lá estava ele ouvindo Atlas reclamar sobre o quão fraco ele era. Para ser sincero, se reclamar fizesse o desgraçado morrer mais rápido, então Ashton não tinha problema em lhe dar ouvidos.
Se fosse esse o caso, ele já estaria morto há muito tempo. Verdade, verdade, brincadeiras à parte, se as coisas continuarem nesse ritmo, vai demorar um pouco para vencê-lo. Mesmo tendo trocado golpes apenas uma vez, Ashton percebeu onde residia a força de Atlas. O morto-vivo Sheeran era mais grosso que a bunda de Mera. Ele não só tinha uma redução de dano absurda, como também uma alta capacidade de regeneração. Esses fatores não só tornavam impossível matá-lo com um único golpe, como também o protegiam de perder seus pontos de vida lentamente. Qualquer pedacinho de pontos de vida que Atlas pudesse perder, ele poderia simplesmente recuperá-lo com sua habilidade de regeneração quebrada. Matar você. Matar você. Atlas investiu contra Ashton mais uma vez, mas desta vez Ashton estava preparado. No momento em que Atlas ergueu a foice acima da cabeça, Ashton se abaixou e imediatamente mirou nas pernas do morto-vivo. Atlas estava tão concentrado em derrubar Ashton que se esqueceu de cobrir suas brechas. Ashton ouviu as pernas sendo cortadas e imediatamente se virou para lançar outro ataque, na esperança de aproveitar o momento. No entanto, quando fez, as pernas de Atlas já estavam curadas. Isso aqui é simplesmente irritante pra caramba. Antes que Ashton pudesse se preparar, Atlas arremessou sua foice em direção a ele. Ashton desviou facilmente da foice voadora. Só quando já era tarde demais é que percebeu seu erro. Atlas usou a foice como distração para diminuir a distância entre eles. Nunca foi sua intenção atingir Ashton com a foice. Ele envolveu Ashton com os braços, puxando-o para o abraço de urso mais repugnante e forte que Ashton já havia recebido. Agora, você morre. Atlas sussurrou em seus ouvidos antes de morder o ombro de Ashton. Arg, me solta, seu desgraçado. Ashton reuniu todas as suas forças e começou a dar cabeçadas no morto-vivo Sheeran, já que sua cabeça era a única arma que ele podia usar, já que suas mãos estavam dobradas ao lado do corpo. Tudo graças ao abraço de urso. Foram necessárias mais de uma dúzia de tentativas até que Atlas fosse forçado a soltá-lo. Mesmo assim, o estrago já estava feito. A pele de Ashton ao redor das marcas da mordida ficou preta em poucos segundos. Logo, todo seu corpo começou a ficar dormente. Ashton não sentia dor, mas sabia que algo estava muito errado. Não podia ser veneno, pois ele já havia obtido imunidade ao envenenamento após derrotar a Hydra. A morte é uma doença como nenhuma outra. Atlas sorriu ao perceber que seu plano já estava funcionando. Eu, que ingeri a foice da morte, por milênios, me tornei um com a morte. Ser atacado por mim é o mesmo que ser atacado pela foice. Sua morte agora é certa. Então é isso, hein? Você fez a morte fluir para dentro de mim? Ashton riu baixinho. Acho que ninguém te contou isso, mas ninguém deve se gabar de um grande plano antes que ele entre em vigor. Ria o quanto quiser. Você já está morto. Ashton colocou a mão no ferimento. Sem brincadeira, Sherlock. Eu já estou morto. Mas como? Eu já sou um morto-vivo, então fazer algo assim não me afetaria em nada. No momento seguinte, Ashton arrancou a carne corrompida do ombro. Assim que fez isso, tudo voltou ao normal. Embora houvesse um buraco enorme onde deveria estar a massa do ombro, ele estava bem. Não, ele estava melhor do que antes. Porque agora ele sabia do que Atlas era capaz, porém o inverso não era verdade. Hora de mostrar do que sou realmente capaz. Ashton sorriu enquanto seu ferimento se curava milagrosamente. Desculpe desapontá-lo, mas não sou humano. Nem sou um morto-vivo. Ao contrário de você, sou um único. Um ser que nunca deveria ter existido nesta maldita galáxia. Sou um maldito híbrido amaldiçoado. Genes de lobisomem nível 56 foram ativados. Genes de vampiro, nível 54, foram ativados. Os efeitos dos níveis cumulativos foram revelados. Nível cumulativo atual do usuário, 110. Grau cumulativo atual do usuário, C intermediário. Capítulo 339. Foice 3. A repentina onda de poder em Ashton deixou Atlas perplexo. Ele não conseguia acreditar que o mortal estivesse escondendo sua verdadeira força até aquele momento. Mas pensando bem, não importava o quão forte seu inimigo se tornasse, ele não seria capaz de derrotá-lo. Suas habilidades o tornavam quase imortal, mesmo que o poder da morte o tivesse corrompido e feito sua classificação cair após sua morte. Sua combinação de habilidades de tanque era a razão pela qual ele era capaz de matar até os mais temíveis prisioneiros precursores depois que eles o traíam. Eu não me importo, não importa o que você se torne. Atlas riu, você ainda não pode me derrotar. Isso mesmo. O número de habilidades quebradas que ele possuía tornava impossível para Atlas morrer. Sem mencionar que sua arma era algo que os precursores haviam criado. Não havia como mero mortal se livrar dele tão facilmente. Mas por que ele estava se tranquilizando sem parar? O motivo estava bem à sua frente. O aumento repentino de poder de Ashton forçara Atlas a se preocupar com sua segurança. O que mais o mortal poderia estar escondendo dele? Os pensamentos de Atlas foram interrompidos ao ver o rosto inexpressivo de Ashton. Eu te disse para ficar de boca fechada, não disse? Arg, volta a ser um pedaço de merda sem boca, por favor. Ashton lembrou Atlas de suas palavras. Seu hálito me dá vontade de vomitar, principalmente agora que tenho o olfato aguçado de um lobisomem. Ashton podia estar ocupado zombando de Atlas, mas por dentro, a conversa era outra. Astaroth estava furioso com a falta de sinceridade de Ashton, mesmo que ele próprio não fosse alguém que mantivesse a seriedade durante as batalhas. Você está louco? A única razão pela qual você conseguiu arrancar sua carne e sobreviver foi por ser um morto-vivo. Agora, se o desgraçado conseguir sequer perfurar sua pele, você pode não conseguir se recuperar. Nunca mais. Você acha mesmo que eu sou tão idiota? Eu já cuidei de tudo, então espere e relaxe. Se a luta ainda te preocupa, vá assistir a uma lembrança minha, tipo um filme. Deixa que eu cuido disso. Meras palavras não foram suficientes para convencer Astaroth. No entanto, o sorriso irônico no rosto de Ashton e sua voz confiante foram suficientes para convencê-lo do contrário. Você tem razão.
Preocupar-se com isso não está fazendo bem a ninguém. Se a situação piorasse, Astaroth sempre poderia resolver a situação por conta própria. Sua única preocupação era se conseguiria salvá-lo a tempo ou não. Ashton podia ter tudo planejado, mas não conseguia negar que ativou os genes por desespero. Seus genes de morto-vivo não eram nem de longe suficientes para matar Atlas. Portanto, ele foi forçado a usar toda a sua força, mesmo sabendo que estava se colocando em grave perigo. Quando Atlas mordeu seu ombro, seus genes de morto-vivo conseguiram retardar o processo de corrupção por tempo suficiente para que ele pudesse cuidar do ferimento. No entanto, com seus genes de lobisomem e vampiro agora ativos, fazer isso não seria tão fácil. A corrupção da foice foi feita especificamente para matar seres vivos em um instante. Com meus genes de lobisomem agora ativos, posso ser forte, mas corro mais risco do que antes. Terei que ter cuidado. Mas essa não era a única coisa com que Ashton se preocupava. Embora fosse imune a entrar no estado de caixão pela mordida de um morto-vivo, ele não sabia se isso o protegeria também da mordida de Atlas. Na verdade, Ashton não tinha ideia do que aconteceria se o desgraçado mordesse agora. Afinal, pelo que ele vira, os mortos-vivos em euforia eram muito diferentes dos da Terra. Isso significava que suas mordidas poderiam ser mais fortes e possivelmente matá-lo também. Era apenas uma teoria em sua cabeça, mas ele não estava muito interessado em testá-la para valer. Baque, baque, baque. Os passos pesados de Atlas ecoavam pela caverna enquanto ele avançava em direção a Ashton. O gigante continuava tão rápido quanto antes, porém, desta vez, Ashton superava sua velocidade. Genes de lobisomem aumentaram sua agilidade astronomicamente, permitindo-lhe superar Atlas com facilidade. Antes que Atlas pudesse suspeitar de qualquer coisa, Ashton mergulhou entre as pernas do gigante e cravou as garras em suas pernas. Arrancou um pedaço enorme dos músculos isquiotibiais. No instante seguinte, Atlas caiu de joelhos quando suas pernas cederam, mas, como de costume, não sentiu nenhuma dor do ataque. Só quando tentou se levantar é que percebeu que havia algo muito errado com suas pernas. As feridas não estavam cicatrizando. Que feitiçaria é essa? Atlas berrou enquanto tentava se levantar, mas em vão. Feitiçaria? Desculpe desapontá-lo, mas eu nem usei meu mana. Ashton respondeu com um sorriso confiante. É só uma das habilidades que tenho na minha bagagem. Enquanto Atlas agitava as mãos, tentando forçar seu corpo gigantesco a ficar de pé novamente, Ashton formulava os próximos passos de seu plano. Perfeito. A habilidade de agravar está funcionando perfeitamente. Embora possa neutralizar a cura de Atlas com eficiência, o dano causado a ele ainda é bem baixo. Preciso fazer algo a respeito. Ashton respirou fundo para se acalmar devido à adrenalina que corria por seu corpo. É uma pena que eu só possa usar minhas garras para atacar inimigos enquanto uso agravar. Se eu pudesse usar agravar junto com Balmon, conseguiria causar muito mais dano. O dano passivo de agravar dependia do dano causado no primeiro ataque. Como Atlas tinha uma habilidade ridícula de anular dano, o dano causado pelas garras de Ashton foi mínimo. Na verdade, ele ficou surpreso por ter conseguido impedir o bastardo de se curar. No entanto, se as coisas continuassem como agora, Ashton levaria 1 ano para matar Atlas. Isso supondo que ele não cometesse nenhum erro, o que era improvável. Ashton continuou pensando em maneiras de desferir um golpe ainda mais devastador em Atlas. Isso até o cristal de Serafim brilhar diante de seus olhos. As pessoas vão me chamar de louco pelo que estou prestes a fazer. Ashton suspirou enquanto juntava as mãos. Vamos fazer isso. Fogo irrompeu do cristal. Num instante, as garras estavam em chamas. Ashton nunca havia pensado em fazer algo assim, mas percebeu que, como o fogo do inferno funcionava com Balmon, provavelmente funcionaria com suas garras também. Ele não teria sido afetado mesmo que seu plano falhasse. Mas como tinha imunidade ao fogo, Ashton decidiu abusar dela ao máximo que pôde. Com fogo azul escuro girando em torno de suas garras, Ashton recomeçou seus ataques implacáveis contra Atlas. No entanto, ele havia perdido o elemento surpresa, pois Atlas agora sabia que seu oponente poderia realmente machucá-lo. Sua resistência é inútil. Você já havia perdido no momento em que perdeu as pernas. O rosto de Ashton foi a última coisa que Atlas viu antes que tudo fosse envolto em uma névoa vermelha. Atlas não pôde fazer nada além de ficar ali, indefeso, incapaz de imaginar a direção de onde Ashton o atacaria. Como de costume, a habilidade da névoa de sangue foi suficiente para confundir os inimigos de Ashton. Ele pode ser forte, mas está fora de forma, pensou Ashton antes de atacá-lo. Sua ferrugem e excesso de confiança o levaram à ruína. Nada mais. Ashton montou no gigante e cravou repetidamente suas garras flamejantes no peito de Atlas. Atlas tentou afastá-lo com as mãos, mas a agilidade de Ashton impossibilitou que ele acertasse o golpe. Vamos lá. Morra logo, seu gordo desgraçado. Ashton gritou enquanto suas garras se cravavam cada vez mais fundo no peito de Atlas. De repente, Atlas parou de tentar tirar Ashton de cima de si. Em vez disso, concentrou seus esforços em escapar dali. Atlas não conseguia ver Ashton, mas sentia a morte iminente sobre sua cabeça. Naquele momento, desistiu de lutar e tentou fugir do monstro humano. Pensando em fugir? Claro! Mas para onde você vai correr? A caverna não é grande o suficiente para você se esconder por muito tempo. De qualquer forma, não é como se eu fosse deixar você ir. Só queria matar a minha curiosidade. Ashton suspirou. O predador havia se transformado em presa, e Ashton não ia deixar a presa escapar de suas mãos. Não quando estava tão perto de acabar com ele. Atlas, no entanto, usou toda a força que tinha para se levantar do chão. Com um movimento repentino, Ashton não conseguiu se segurar e escorregou do peito de Atlas. Ashton ficou surpreso, mas se agarrou às costas de Atlas que recuava. Um momento depois, Ashton enrolou as pernas em volta da cintura de Atlas, enquanto seu braço livre agarrava seu pescoço.
Com um movimento rápido e usando a física a seu favor, Ashton conseguiu imobilizar o gigante no chão. Foi uma tentativa mal feita de Ashton de estrangular Atlas com um estrangulamento descomunal. No entanto, ele cometeu um erro. O Behemoth viu a oportunidade e mordeu o braço de Ashton. Estava tudo acabado para o mortal. Atlas sentiu o aperto de Ashton enfraquecer e esperou para ouvir os gritos enquanto Ashton lentamente definhava. Mas a espera nunca terminou. Não houve gritos, apenas calma. Até que o aperto se intensificou novamente. Como? Você é tão previsível. Eu sabia que você ia me morder, então simplesmente desliguei meus genes por um momento para cuidar do ferimento. Ashton sussurrou no ouvido de Atlas. Você pode continuar mordendo meu braço o quanto quiser, mas você está morrendo, e esse fato permanecerá inalterado. Atlas mordeu as mãos de Ashton mais algumas vezes, mas o resultado final permaneceu o mesmo, exatamente como Ashton havia dito. No entanto, o estrangulamento não mataria o morto-vivo. Por isso, Ashton improvisou. Em vez de agarrar o bíceps com o outro braço para completar o estrangulamento tradicional, Ashton enfiou a mão livre direto no peito do gigante para atacá-lo repetidamente. O dano passivo de agravar, somado às chamas de Serafim, foi suficiente para corroer lentamente os pontos de vida de Atlas. Não, minha vingança não está completa. Me deixe ir. Atlas agitou os braços por um tempo, antes de soltar um último grito de dor. Logo o gigante parou de se mover. Seus membros ficaram flácidos, caindo para o lado. O trabalho de Ashton estava completo, assim como o teste. O julgamento foi concluído. Resultados oficiais. O final secreto foi cumprido. O participante vence por desistência. Como um feito impossível foi alcançado, recompensas adicionais serão fornecidas. Equipamento. A foice do ceifador seria concedida como uma recompensa especial de limpeza. O participante será teletransportado para fora da zona de teste em 20 segundos. Assim que a notificação apareceu, todos os mortos-vivos restantes viraram pó. Tudo havia sido resolvido. Finalmente, está feito. Ashton murmurou e empurrou o gigante para longe de si, antes de encará-lo como o cavalheiro ganancioso que era. Agora, o que devo fazer com você? Capítulo 340. Todos os olhos em você. Poucos momentos depois, Ashton foi teletransportado para fora da zona de teste. Semelhante à última vez, todos ao seu redor o olhavam como se tivessem visto um fantasma ou um guerreiro mítico. No entanto, os participantes surpresos não eram os únicos que o aguardavam. Ele está aqui. Paramédicos, por favor, atendam-no o mais rápido possível. Ashton ouviu alguém gritar. Um momento depois, vários tipos de equipamentos estavam presos a ele enquanto outros verificavam seus sinais vitais. A julgar pelo comportamento deles, não parecia que acreditavam que ele sairia da zona de teste ileso. O que está acontecendo aqui? Algo assim não aconteceu com ele quando passou no teste da Hydra. Então por que eles estavam exagerando desta vez? Aconteceu alguma coisa na sua ausência? Não se preocupe. É só um procedimento padrão. A voz de Ortiga surgiu do nada. Você ficou fora por um tempo, afinal. Eles precisam verificar se você contraiu alguma doença ou algo assim. Ashton se virou e a viu parada ali de camisola. Não só ela, mas todos, exceto os participantes, a segurança e os paramédicos, usavam trajes semelhantes. Até então, ele não havia percebido que já era noite, e toda a luz que os paramédicos lançavam em sua direção também não ajudava. Já é noite? Droga, demorei muito mais do que esperava. Como ele havia entrado no portal durante o dia, deve ter levado um dia inteiro para concluir o teste. O teste da Hydra levou apenas algumas horas, enquanto um teste supostamente mais fácil levou mais tempo para ser concluído. Não fazia o menor sentido. Livre. Não há nada de errado com ele. Também não encontramos nenhum vírus ou bactéria estranha nele. Mesmo assim, aconselho você a se colocar em quarentena por alguns dias, só para ter certeza de que está tudo bem. Após meia hora de exames e outros procedimentos médicos, Ashton recebeu sinal verde para ir. Ashton olhou ao redor, esperando ver Anna ali também, mas ela não estava em lugar nenhum. Talvez ela estivesse cansada das próprias provações. Eu também deveria ir. Senhor Fenrir, o senhor tem algum tempo? Ortiga o interrompeu educadamente antes que ele pudesse sair. Embora Ashton quisesse voltar correndo para o hotel, decidiu ouvir Ortiga. Como alguém tão importante quanto ela estaria lá para atendê-lo assim que saísse do portal, ele poderia reservar um tempo para ouvi-la. Claro, o que é? Este pode não ser o lugar certo para conversar, ela respondeu com um sorriso. Você se importaria de me acompanhar até meus aposentos? Ashton estava um pouco cauteloso com eles, principalmente depois da farsa que Leon e sua irmã lhe pregaram. Mas ele também queria ter um bom relacionamento profissional com Ortiga. Ela parecia muito mais influente do que qualquer outra pessoa que ele já conhecera. Aproximar-se dela certamente o ajudaria. Então, ele concordou com o pedido dela. Você não está confiando demais nela? Ela é legal, eu acho. Além disso, não é como se eu estivesse entrando nessa descuidadamente. Se ela ou qualquer outra pessoa tentar fazer alguma coisa, vou fazer com que se arrependam pelo resto da vida. Ou seja, por alguns segundos. Você está ficando muito confortável com a ideia de matar alguém. Aprendi tudo com os Shirans, e provavelmente com os precursores também. Toque. Esse desgraçado sobreviveu. Leon estava pronto para cuspir fogo no momento em que viu Ashton ileso. A prova de Ursa era considerada uma das mais fáceis entre as 6 provas superiores. Mas isso não significava que todos poderiam conquistá-la. Até mesmo o monarca do primeiro assento decidiu não tentar passar na prova. Só isso já dizia muito sobre o julgamento. No entanto, Ashton saiu do julgamento como se estivesse caminhando em um parque? A dificuldade do julgamento não era brincadeira. Ortiga lhe dissera isso depois de sua tentativa frustrada de passar no teste muito tempo atrás. Por isso, Leon tinha certeza de que não precisaria fazer nada para se livrar de Ashton.
o julgamento faria o trabalho sujo por ele. Mas ele estava errado, nem mesmo o julgamento foi capaz de deter o desgraçado. Para piorar a situação, o que Ortiga disse ao harém de Ashton o incomodou. Por um lado, Leon tinha certeza de que a inclusão de Ashton em suas fileiras seria benéfica para eles. Por outro, ele não tolerava que alguém inferior a ele fosse imune à sua habilidade. Ele não queria que alguém como ele se juntasse a eles, pois isso minaria sua autoridade. A única coisa que ele amava mais do que qualquer outra. Eu não deveria me preocupar, uma dessas provações deve levá-lo à morte. Leon se acalmou. Não é como se eu pudesse fazer algo contra ele. Não com Lady Ortiga me vigiando. Demorou cerca de 10 minutos para chegar aos alojamentos de Ortiga. Normalmente, Ashton chamaria o lugar de mansão, porque era exatamente isso que era. Havia muitos guardas e guerreiros patrulhando o local, a maioria portando armas, mas aqueles com níveis mais altos não. Suas habilidades eram as únicas armas de que precisavam. Ashton verificou rapidamente seus níveis e a maioria era de nível C. A próxima coisa que ele notou foi que, embora tivessem trajes diferentes, a cor era a mesma, preto. Árvores e algumas outras decorações eram as únicas exceções a esse tema todo preto. Ortiga não disse uma palavra até eles entrarem no prédio. Os guardas insistiram em usar algemas especiais para garantir que Ashton não pudesse acessar seu inventário. Mas Ortiga os instruiu a não fazer isso. Nas palavras dela, ele era um hóspede ali. Portanto, deveria ser tratado com respeito e não com hostilidade. Por favor, não ligue para os guardas, respondeu Ortiga casualmente. Não se preocupe, eles estavam apenas cumprindo seu dever. Ashton respondeu. Então, sobre o que você queria conversar? Acho que você já sabe. Gostaria de saber mais sobre o julgamento. Do que se tratava? Para que você possa ir e limpar tudo sozinha. Entendo. Ashton a interrompeu. É isso aí. Ashton ficou em silêncio por um segundo antes de sorrir sem jeito. Ortiga ficou um pouco confusa ao ver a reação de Ashton. Ela sabia que alguém como ele não lhe daria a informação de graça. Ele era esperto demais para isso. Por isso, ela já havia se preparado para lhe dar algumas coisas para arrancar a informação dele. Se você quiser dinheiro ou qualquer outra coisa, estou disposto a te ajudar. Ortiga disse o óbvio, mas Ashton balançou a cabeça. Por favor, não me entenda mal. Ashton suavizou o sorriso. Não posso lhe dar nenhuma informação sobre o julgamento, porque ele não existe mais. Não há mais nada a fazer. É? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.